Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps, você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu por que a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. 20 anos, o site da informação esportiva. Futebol Interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 18 horas mais 7 minutos. Jornada esportiva com os nossos patrocinadores. Bebidas Poti, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte Loterias, Store Colchões, Prone Alimentos e Corujão Autopeças. Olá, muito boa noite para você ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. A partir de agora, mais uma grande jornada esportiva para você, com a equipe que você gosta de ouvir. Hoje, sexta-feira, 30 de setembro de 2022. Setembro está indo embora, a 32ª rodada, Série B, Campeonato Brasileiro de Futebol, às 7 da noite. A bola rola no estádio Rei Pelé, em Maceió, nas Alagoas, para CSA e Guarani. É um confronto direto, jogo de 6 pontos, o Bugre precisando da vitória. Teve uma recuperação no campeonato. Do outro lado, o CSA também está bem nesse momento da competição. A bola vai rolar e a briga vai ser dura para a conquista dos 3 pontos logo mais a partir das 7 da noite. Você ligado com a gente aqui não vai perder um só lance, com a narração de Lucas de Souza.
comentários do nosso presidente Wagner Ferreira e as reportagens do garotinho de Valinhos Vinhedo e adjacências, Albert Cavalcante. Na mesa de áudio e vídeo, a presença do nosso samurai Felipe Marques. Coordenação de esportes por aqui nos canais Futebol Interior é de Carlos Corsato. A direção executiva é do pequeno grande homem Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E em nome de toda a equipe dos canais Futebol Interior, eu, Claudinei Corse, desde já agradeço o carinho da sua audiência, desejando a você, torcedor de futebol, em especial a você, torcedor do Bugre, uma grande noite de esportes, junto à equipe dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. Abraçando todas as secretárias do Brasil e do mundo hoje, 30 de setembro, dia da secretária, em especial a nossa secretária aqui, que atende a todos com muito carinho aqui, a Valdirene, que sempre está presente com a gente aqui. Um grande beijo no coração da Val, hoje comemorando o dia da secretária. São 18 horas mais 10 minutos, 18h10. A partir de agora eu vou girar as principais manchetes desta jornada esportiva. Com as vozes que ao meu lado farão aí mais uma grande jornada esportiva e eu começo com o destaque do Bravo Bugre Guerreiro. E o destaque do Bugre chega na voz dele, Albert Cavalcante. Olá, Albert, muito boa noite para você, seja muito bem-vindo. E o primeiro e principal destaque do Bugre, o Bugre já está definido ou ainda não, Albert? O Guarani não está definido ainda, viu, Claudinei Corse? Daqui a pouco chegaremos com a escalação do Guarani, mas boa noite primeiramente a você, Claudinei Corse. Boa noite, Albert. Boa noite ao Lucas de Souza, ao presidente e ao nosso Felipe Marques. O Guarani, hein, que tem um confronto direto. O Guarani que tem 35 pontos, o mesmo número de pontos que o CSA, porém, entretanto, com uma vitória a mais, 8-7. O técnico Mozart tem a volta dele, Giovinco Augusto. E também na semana ele voltou. Derlan, o zagueirão Derlan, que ficou fora, né, da partida contra o Novo Horizontino, volta para a partida ali que havia, né, se cogitando que o Índio poderia ser o zagueiro titular na partida de hoje. Graças a Deus o Derlan voltou. E os desfalques, né, do Guarani, que são alguns, né, o Júlio César e o Nicolas Careca, que estão no departamento médico, e o Ivan Varinho, hein, Ivan Varinho, que ainda se recupera de uma cirurgia na mão, viu, Claudinei Corse? Tá muito bem, tá aí o primeiro destaque do Bugre, aguardando a escalação oficial do Guarani, que vai pegar a equipe do CSA. E no azulão, o CSA, qual é o destaque, hein, Albert? O CSA venceu o Tombense, né, na última terça-feira por 2-0 e colou no Guarani. E ainda é o 17º colocado por causa dos critérios do desempate, né? Uma vitória a menos. Os jogadores sabem da importância dessa partida e contam com o reforço da torcida azulina. Em casa, o time alagoano venceu 4 dos últimos 5 jogos e aposta nesse retrospecto para escapar da queda, Claudinei Corse. Tá muito bem aí o destaque do adversário do Guarani, já às 7 da noite, Rei Pelé, a bola rola para CSA e Guarani. Os canais de Futebol Interior têm opinião esta noite é dele, o nosso presidente, Wagner Ferreira. Olá, Wagner, um grande abraço, seja muito bem-vindo, boa noite para você. E o seu destaque, a sua expectativa para CSA e Guarani, Wagner. Muito bem, Claudinei Costa, grande abraço a você, aos companheiros da bancada verde aqui dos canais de Futebol Interior, ao Felipe, comandando a nossa nave. Olha, eu comparo o jogo de hoje entre CSA e Guarani e ao que nós vimos ontem entre Vasco e Londrina, só que nos pontos extremos da tabela. Porque os dois, Vasco e Londrina, brigando pelo mesmo objetivo, diferença de poucos pontos, e o Guarani da mesma forma hoje quanto o CSA. Até não descarta a possibilidade de um empate, porque manteria o Guarani fora da zona de rebaixamento, não tão bom para o CSA, evidentemente, que joga em casa e com um ponto continuará na zona de rebaixamento. Mas alguns motivos me levam a crer que o Guarani não perde o jogo de hoje. Primeiro, tradicionalmente, o time que joga em casa 2 vezes seguida, precisando do resultado, não consegue os 6 pontos. Foi o que aconteceu com o CSA. Ganhou do Tombense, hoje dificilmente ganha do Guarani. No máximo pode empatar.
mas o Guarani está muito bem escalado. É uma pena que o espaço entre o último jogo e o jogo de hoje foi muito, tirou aquele ímpeto que o Guarani conseguiu 2 vitórias consecutivas, a conseguir a terceira. Eu esperava que esse jogo fosse um pouquinho mais antes, mas de qualquer maneira é a tabela, tem que enfrentar tudo isso. Acho que o Guarani está bem escalado, a volta do Derlan não é o melhor dos mundos, né? Seria o melhor o Ronaldo Alves, mas não pode jogar que está suspenso. Então o Derlan voltando, completa ali uma defesa que já jogou junto várias vezes. O Giovanni Augusto também voltando ao time. Então eu acho que o Mozart encontrou o time ideal do Guarani. Então dificilmente o Guarani perde no jogo de hoje. Eu acho que o empate não é de todo ruim, mas se vier a vitória é o melhor dos mundos para o Guarani. Tá certo aí o destaque inicial do Wagner Ferreira para a CSA e Guarani. Lembrando, né, que o Wagner disse aí um hiato muito grande de um jogo para o outro, mas a coisa muda, né? Hoje joga o Guarani e depois na segunda-feira o Guarani está em campo de novo contra o Londrina às 8 da noite aqui no Brinco de Ouro da Princesa. O pau que dá em Chico dá em Francisco também. E quem é que vai narrar o jogo aqui, hein, ô Felipe Marques? Lucas de Souza. É ele, família. Lucas de Souza está pronto aqui para narrar CSA e Guarani. Seu boa noite, o seu destaque, seja muito bem-vindo, Lucas de Souza. Salve, salve família! Futebol Interior, Claudinei Corsi, Albert Cavalcante, Wagner Ferreira e também Felipe Marques, o nosso samurai modulando os médios, graves e agudos da nossa transmissão, e principalmente você que está ligado e conectado aqui nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo a mais uma jornada esportiva. Claudinei Corsi, jogo de 6 pontos hoje para a equipe do Guarani, precisa da vitória, apesar de estar jogando fora de casa lá no Rei Pelé. Acredito na vitória do Bugrão, justamente pelo que o presidente acabou de falar. O Guarani é um time coeso, mostrou muita maturidade na última partida contra o Novo Horizontino e também no jogo contra o Operário, jogando fora de casa em condições parecidas com o que o Guarani vai enfrentar hoje. Um campo pesado, um gramado alto, a bola não corre muito, e um adversário que quer também sair da zona de rebaixamento e até pelo equilíbrio entre as duas campanhas. Realmente o jogo tem que ser encarado hoje como uma final. Meu palpite, 2-0 Bugrão, e aí a gente espanta mais um pouquinho ainda esse fantasma do rebaixamento. Claudinei Corsi. Tá muito bem, tá aí Lucas de Souza, ele vai narrar a partida daqui a pouquinho, 7 da noite, estádio Rei Pelé em Maceió, nas Alagoas. Tem CSA e Guarani correndo atrás da bola e mais do que nunca os dois precisando e muito destes 3 pontos. Está no ar a jornada esportiva dos canais Futebol Interior, também para o portal Araraquara News, com a gente também notícias do esporte e o futebol na canela de Mato Grosso do Sul. Definido e escalado. Legal, definido e escalado Bugre. Hino do Bugre de novo aí, Felipe Marques, pra gente saber como é que joga o Guarani pra pegar o CSA, diz aí Albert Cavalcante. O Guarani do técnico Mozart Santos vem definido e escalado assim: Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor e Derlan, Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Yuri. Claudinei Corsi. No repeteco, Albert. Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor e Derlan, Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Yuri. Claudinei Corsi. Legal, tá aí então o Guarani que pega a equipe do CSA já às 7 da noite, a bola rola. Jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Você sempre com a gente, curtindo aqui através também do portal Araraquara News, do Notícias do Esporte e do Futebol na Canela de Mato Grosso do Sul. Grande abraço a você também que nos ouve através do Facebook, dos 2 canais do YouTube, Futebol Interior e Futebol FI, e também através do app para Android. Você pode também mandar a sua mensagem aqui através do nosso WhatsApp, 19 98989 3526, 19 98989 3526, está aí na tela para você. Pode mandar a sua mensagem aqui e nós estaremos colocando no ar da nossa jornada esportiva. Agora, 18 horas mais 18 minutos, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos, Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia, e Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa?
Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. 18 horas mais 21 minutos em Campinas, 18h21. Jornada esportiva, canais Futebol Interior. Vamos repercutir para você aqui, CSA e Guarani, a partir das 7 da noite, estádio Rei Pelé. A bola rola, mandando um abraço para o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, já está com a gente aqui. Também o José Francisco da Silva. Chiquinho deve ser, né? Não saiu aqui, mas deve ser isso. Boa noite a todos, estou assistindo no Clima Bom, em Maceió, Alagoas. Tá legal, tá aí, clima bom. José Soares da Costa Soares. Pra cima deles, Bugre. A pessoa participando já através aqui do nosso Facebook. Fique à vontade, mande a sua mensagem. A gente registra aqui a sua audiência na jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Eu quero fazer um lembrete para você que é aqui de Campinas e região, que amanhã a Mega Sena vai pagar 300 milhões. 300 milhões de reais acumulados. São milhos, hein? São muitos milhos. Muito milho, mas muito milho. E a dica para você é passar em uma das lotéricas da Shimozono Mega Sorte Loterias, no Jardim Nova Europa, no Jardim Campos Elíseos e também no Jardim Garcia. É só você passar e participar dos bolões da Shimozono Mega Sorte Loterias. Quem sabe, hein? Você não fatura aí, se não os 300 milhões, né? Uma parte deles já estaria de bom tamanho, estaria não? Então dê uma passadinha lá no Jardim Nova Europa, no Campos Elíseos, no Jardim Garcia, Shimozono Mega Sorte Loterias, amanhã, Mega Sena acumulada em 300 milhões de reais. Quem sabe dê uma chance aí para sua sorte. Agora 18h23, como sempre, a participação de Arthur Eugênio Matias falando desse confronto
entre CSA e Guarani, aqui na nossa jornada esportiva. Fala, Arthur! Amigos do futebol interior, vamos aproveitar este confronto envolvendo CSA e Guarani para recordar a primeira vez que o Guarani fez uma partida oficial em Maceió, a belíssima capital alagoana, e a primeira vez também que o Guarani jogou no estádio Rei Pelé. Foi em 1974, Campeonato Brasileiro de 1974, dia 6 de abril. O Guarani jogou contra o CSA no Rei Pelé e ganhou de 1-0. Gol de Lola, jogava muito Lola. Você está vendo uma imagem frisada de Lola, que o Guarani contratou junto ao Atlético Mineiro e hoje mora em Ribeirão Preto. Guarani 1, CSA 0. Olha um time do CSA que havia sido campeão alagoano em 1974. Olha o time do CSA. Já eu identifico este time para você. São duas equipes do CSA que você está vendo a sua tela em 1974. E também você está vendo duas equipes do Guarani em 1974. Vamos frisar a equipe colorida, a foto colorida, um time do Guarani que fez sucesso no Campeonato Brasileiro de 1974, com 40 equipes disputando a competição. Olha esta imagem, é o Guarani no Campeonato Brasileiro de 1974. Esta foto foi no Morumbi, mas daqui a pouco você vai acompanhar a ficha técnica do primeiro confronto oficial entre CSA e Guarani e vai ver que é quase o mesmo time do Guarani. Vamos frisar na foto, em pé, Tobias, Amaral, Odair, Ademir Gonçalves, Flamarion e Bezerra. Agachados, Afrânio, Alexandre Bueno, Volney, Alfredo e Darcy. Time do Guarani no Campeonato Brasileiro de 1974. Guarani 1-0. Então vamos à ficha técnica deste primeiro confronto entre Guarani e CSA na história. Estádio Rei Pelé, cidade de Maceió, 26 de abril de 1974. Guarani 1, gol de Lola, aos 25 minutos do segundo tempo, 0 para o CSA. Apitou o Carioca, José Marçal Filho. Olha a foto de José Marçal Filho aí. A imagem era boa, apitador. Vamos à escalação? O CSA com Zé Galego, Gato Preto, Isauro, Zé Preta e Jaiminho. Pires, depois Zé Leite e Soares, Manuelzinho, Jorge Nunes, Misso e Ademir, depois Ricardo. O time do CSA de Alagoas. A equipe do Guarani, Tobias, Odair, Amaral, Ademir Gonçalves e Wilson Campos, Flamarion e Alfredo, Afrânio, Lola, Volney e Darcy. Guarani 1, CSA 0, no dia 6 de abril de 1974. Agora, uma curiosidade envolvendo os jogadores do CSA. Aliás, esse time do CSA, basicamente jogadores que fizeram sucesso em Alagoas, e o Zé Preta, que chegou a jogar até mesmo no Atlético Mineiro, depois também jogou no Vitória da Bahia e no Criciúma. Então vamos contar uma história interessante envolvendo este elenco do CSA. O técnico era Hélio Miranda. Você vê a foto do Hélio Miranda. Hélio Miranda fez sucesso basicamente no Nordeste do Brasil. E o técnico do Guarani era o Zé Duarte. Mas logo depois desse jogo, em agosto, aconteceu um fato interessante. Houve uma discussão entre o goleiro Zé Galego e o lateral esquerdo Jaiminho. Produção, coloque essa foto. Daqui a pouco eu identifico todos os jogadores dessa foto. Mas o Galego, o Zé Galego é o goleiro e o Jaiminho é o último em pé. Houve uma discussão e sabe o que o Jaiminho fez? Simplesmente tentou matar o Zé Galego, goleiro. Isso mesmo, agosto de 1974. O Jaiminho tentou matar
o goleiro Zé Galego. Estamos falando de primeira divisão do futebol brasileiro. Cuidado, o povo nordestino era bravo à época, hein? Daí o Jaiminho foi dispensado e continuou jogando. Jogou no Piauí, jogou no interior de Pernambuco. Um lateral esquerdo mediano, mas um pouquinho nervoso. Que fato, hein? Só aqui no futebol interior você tem essa história. Foi uma pesquisa feita do primeiro confronto envolvendo o CSA e Guarani. E a primeira vez que o Guarani jogou nas Alagoas. Vamos identificar a foto do CSA, que eu mostrei o goleiro Zé Galego e o lateral Jaiminho. Jogadores conhecidos. Ficaram mais conhecidos até mesmo como treinadores. CSA 1974, em pé, Zé Preta, Valdir Espinosa, treinador famoso que infelizmente faleceu, Zé Galego, o goleiro, Maurício, Valmir Lourus, que também faleceu e que também foi treinador conhecido, Jaiminho, lateral esquerdo, que tentou matar o Zé Galego, agachados, Castanha, massagista, Milton, Jorge Nunes, Misso, de Jair, que jogou no América do Rio, e Ricardo, o CSA, em 1974. Aqui no futebol interior, recordando o primeiro confronto envolvendo essas duas equipes, CSA e Guarani, com a ficha técnica que eu peguei no almanaque digital da revista Placar, banco de dados. Você vê aí a capa do almanaque digital da revista Placar. Para fazer este vídeo, para contar essa história aqui no futebol interior. Eu recordei, eu contei a história com detalhes interessantíssimos envolvendo o primeiro confronto entre Guarani e CSA. Na verdade, CSA e Guarani, porque o jogo foi em Maceió. 1-0 para o Guarani. Gol de Lola, 1974. Abril de 1974, aqui no futebol interior. Quer fazer contato com o futebol interior? Fale comigo, fale com a redação, com a produção do futebol interior. Eu conto a história de um jogo, de um treinador, de um jogador do passado. Só aqui no futebol interior, 22 anos fazendo a melhor e mais perfeita comunicação esportiva do Brasil. É futebol? É notícia? Então é futebol interior. Muito bem, tá aí Arthur Eugênio Matias, mais uma vez participando com a gente aqui, contando histórias deste confronto entre CSA e Guarani. Hoje mais um confronto, a bola rola a partir das 7 da noite, lá no Rei Pelé, em Maceió, tem CSA e Guarani. E você vai curtir aqui com o Lucas de Souza. Deixa eu fazer uma dobradinha com o Lucas de Souza aqui pra gente falar dessa 32ª rodada. Opa, vamos lá. Da Série B do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Os jogos, Lucas. Os jogos dessa 32ª rodada, né? Na última quarta-feira, a Ponte Preta enfrentou o Cruzeiro em casa, perdeu por 4-1. O Sport venceu o Náutico no Clássico Pernambucano, também na quarta-feira por 2-1. E o Tombense, né, já na quinta-feira, venceu o Novo Horizontino pelo placar de 2-0. O Vasco ontem também enfrentou em casa o Londrina e empatou em 1-1. Logo mais, daqui a pouquinho também no mesmo horário de CSA e Guarani se enfrentam Sampaio Correia e Grêmio, Operário e Vila Nova, além deste CSA e Guarani que você acompanha aqui nos canais Futebol Interior. Às 21h30, um pouco mais tarde, ainda nesta sexta-feira, temos Chapecoense e Bahia. Já amanhã, sábado, temos Brusque e Criciúma, jogo catarinense, clássico catarinense. E para encerrar a rodada, Ituano e CRB. Legal, uma passadinha aqui pela classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro chegou aos 71 pontos, né? Já está, evidentemente, na Série A do ano que vem. E se o Grêmio perder hoje, o Cruzeiro já pode comemorar também o título da competição, não é isso, Lucas? É, exatamente. O Grêmio tem uma parada dura. Enfrenta o Sampaio Correia jogando lá no Estádio Castelão, no Maranhão. Não vai ser jogo fácil pro time do técnico Renato Gaúcho. E o torcedor cruzeirense, evidentemente, vai ficar torcendo aí a favor da Bolívia querida para levantar o caneco da Série B. É isso aí, tá de olho. Você fica de olho aí se o técnico do Guarani falar. Perfeitamente, chama, tá vamos certo? lá. O Grêmio em segundo com 53, o Bahia em terceiro com 52, o Vasco tá fazendo uma força tremenda para não subir. Vasco. Em quarto com 49. Acesso culposo. Em quinto, Londrina com 46. Em sexto, Sport Recife 46.
Em sétimo, o Ituano, que tá de olho Tá na bem, vaga, hein? tá bem o Ituano. 44. Em oitavo, a Ponte Preta, 43. Boa campanha em nono, também. Criciúma, 43. Em décimo, Tombense, 43. Em 11º, Sampaio Correia, 42. Em 12º, CRB, 40. Em 13º, Vila Nova, 37. Em 14º, Novo Horizontino, que teve uma queda brusca, hein? 36 pontos. A partir daí começa o desespero, Graças né? a Deus. Pois é, em 15º, Chapecoense, 35. 16º, Guarani, 35. É o primeiro fora da zona de rebaixamento. Depois vem o adversário do Guarani em 17º, CSA, com 35. 18º, Brusque, 31. 19º, Operário, 31. E em 20º, acredito que até já rebaixado, né? O Náutico Capibaribe com 27 pontos. Ô Wagner Ferreira, o que é que você está entendendo aí dessa ponta de cima da tabela, hein? O Vasco com 49, o Londrina com 46, o Sport 46, o Ituano 44, Wagner. Ontem eu assisti o jogo do Vasco contra o Londrina, aliás, um jogo esperado, né? Acho que muita gente assistiu. E, olha, o Vasco está realmente fazendo muita força para ficar de fora. Jogando dentro de casa, né? Não teve competência para vencer o Londrina, não desrespeitando o Londrina, que tem um bom time também. Mas, olha, o Londrina está na parada ainda, o Ituano está na parada, até a Ponte Preta com a pontuação que tem. O Sport Recife, então o Vasco que não abre o olho aí, que ele vai ficar de fora do baile. Agora, na parte de baixo, Claudinei, estava vendo hoje alguns sites, né, de perspectivas de permanência na Série B, e tem um site lá, o Chance de Gol, que o Guarani está acima do CSA, correto? Acima, a mesma pontuação. Agora o Guarani tem 39% de chance de cair, segundo eles, e o CSA 29%, que está abaixo. Então, realmente essa estatística aí... Mas aí leva muito em conta a questão dos jogos que próximos vão acontecer em casa, confrontos diretos, né? Exatamente. Então, pelo que eu vi aí no dia de hoje, inclusive, no site Chance de Gol, o Náutico tem 99% de chance, está praticamente lá na Série C. O Brusque em seguida, com 77%, Operário 72%, Guarani 39%, aí vem Novo Horizontino, CSA e Chapecoense. Então são aí os 7 envolvidos aí, segundo o site, envolvidos no rebaixamento. Mozart falando. Desde a minha chegada aqui no Guarani, a gente vem vivendo esses confrontos rodada após rodada. Então nós estamos bem calejados em relação a isso. Sabemos o que nós temos que fazer para competir bem, né? Então hoje nós encontramos o caminho, né, em termos de desempenho, e nós temos que ser fiel ao que a gente vem fazendo até agora, né? Quer ser organizado, quer competir, quer ter posição com a bola, quer neutralizar as principais jogadas do adversário, e é isso, e aí fazer com que os episódios venham para o nosso lado. Tá aí então o Mozart falando, né? Tem que ser fiel ao esquema que ele traçou. É por aí mesmo, Wagner? E lembrando que hoje ele está se sentindo em casa, né? Afinal de contas, deixou o CSA, né? Conhece tudo desse estádio aí, conhece o adversário e deve trazer para si, né, a seu favor, alguma estratégia aí para que o Guarani consiga um resultado positivo. E ele tirou o CSA, né? O CSA estava na zona do rebaixamento, ele deu aquela, né, estilingada, né? Acabou tirando o CSA. Albert, você passou aí o Guarani, né, titular. Dá um repeteco que eu vou perguntar para o Wagner aqui. Eu quero depois também o banco, mas os titulares do Guarani. Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Derlan e Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Yuri. Os bancários. Posso Vai passar? lá. João Lopes, Índio, Mike Eduardo Persson, Richard Rios, Madison, Iago, Edson Carioca e Jenison. Wagner Ferreira, seria interessante que os titulares aí dessem conta do recado, porque o banco não é aquele banco, né, Wagner? Inclusive a zaga que abra o olho, né? Porque vai precisar do Índio aí. Né? A zaga, né? Então tá complicado. Nas laterais também, ele só tem o Mike. O Lucas ele nem levou lá para Maceió. Olha, o Mozart pode ter todos os defeitos, mas ele fez um time base e tá confiante nas suas convicções. Eu acho que ele está correto. Está dando confiança para esse time, vai ganhando liga, duas vitórias consecutivas, pode fazer a terceira hoje, por que não? Claro que pode. Então, um sistema defensivo consistente, o meio de campo, controvérsias aí com relação ao Vilela, mas tem alguém melhor que o Vilela? Vai colocar o Persson, é melhor que o Vilela? O Madison é melhor? Eu acho que fica tudo do mesmo tamanho. Então, vamos deixar o Vilela aí com as convicções do Mozart. Rodrigo, unanimidade. O Vilela é um tema polêmico, da mesma forma.
E lá no ataque, olha, o polêmico Bruno José, né? Tá com a confiança do treinador, não tem feito umas partidas, essa é a grande realidade. Tá bem esforçado agora, né, Wagner? Então, não tem feito umas partidas. Ele fez aquele golzinho, né? Contra o Sampaio Corrêa, bem lembrado. Mas é o tal negócio, como você disse, esforçado. Mas Viu, nada e... mais além disso. E o unanimidade do Isaac também, com aquela meia água ali pelo lado esquerdo. E até no final, né? No final de novembro, né? Aí tem a opção de compra do Cruzeiro, o Bidu. E o Cruzeiro quer colocar no meio desse pacote aí o Bruno José, hein? Pra poder abater um pouco aí no valor. Eu já tô entendendo que o Bruno José deve ficar por aí mesmo, viu? Ah, mas o Edu ninguém me oferece, né? Luvanor ninguém me oferece. Luvanor né? ninguém me oferece. Só para fechar, Claudinei, meus amigos, com relação ao banco de reservas, então ele tem opções, eu acho que do meio campo para frente tem opções. Precisar mexer ali para trás, tá meio complicado. Porque, veja bem, os atacantes que ele tem Iago, tem o Gênesis, tem o Edson Carioca, pode mudar aí o sistema de jogo. Agora, contar com o Richard Rios é discutível. Com o Madison, da mesma forma. O Persson, então, da mesma forma. Então, eu acho que ele tem muitas opções no meio de campo para frente. Legal, são 18 horas mais 40 minutos, registrando aqui mais audiência no nosso Facebook. Já falei aqui do José Soares da Costa Soares, né? O Luiz Antônio está com a gente aqui também, torcedor da Macaca, está secando. O Jefferson Moraes, meu grande amigo Jefferson Moraes também está curtindo a nossa transmissão. E tem também o Juba, TJP. Aqui é Ponte Preta, torcida jovem Ponte Zona Leste. Grande abraço para você, Juba. Obrigado pela audiência aqui no jogo do Guarani. E ouça também com a gente, evidentemente, os Jogos da Ponte, sempre com a narração do Carlos Corsato. E o Mauro Gomes Campos Gomes, ele está dizendo aqui: olá pessoal do Futebol Interior, estou aqui em Congonhal, Minas Gerais, curtindo o futebol e torcendo para o Guarani. Um abraço e boa transmissão e boa noite. Muito obrigado a você, ô Mauro, um grande abraço para você aí nas Minas Gerais, com aquele pãozinho, queijo, gostosinho, aquele cafezinho, né? Da hora. Então, um grande abraço, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. 18 horas mais 41 minutos, nós vamos para mais um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você aqui na Jornada Esportiva dos canais Futebol Interior para CSA e Guarani. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Claudinei Corsi. 18 horas mais 43 minutos. Já já a bola rola no estádio Rei Pelé em Maceió, nas Alagoas. Tem CSA e Guarani. Albert Cavalcante falando um pouquinho mais aí dos desfalques, né, do Bugre. Alguns ressurgiram, né, naquele jogo contra
o Novo Horizontino, o Ludic, o Índio, o Marcinho, e hoje... Sumiu. Sumiram tudo. Sumiu todo mundo. Tá Ó, o Índio. Exatamente. O Ludic e o Marcinho já não estão. Exatamente. É a opção do treinador. Mas, ó, os desfalques mesmo, hein? O Ivan Alvarinho, né? Ele que passou por uma cirurgia na mão. O Júlio César e o Nicolas Careca, que estão no departamento médico. O Ronaldo Alves, que está suspenso. Né? Esses aí são os que estão fora. Porém, entretanto, se você olhar a partida passada, como disse Claudinei Corsi, o Matheus Ludic não está mais aí. O Silas está. O Madison também está. Agora o Marcinho, cadê esse povo? Por que não viajou? Opção do treinador. Agora, os pendurados do Guarani para a próxima partida, Claudinei São Corsi, muitos. são muitos. São eles. O Diogo Matheus, o Eduardo Persson, Giovanni Augusto, ele que levou o segundo cartão amarelo, porém ele levou o vermelho, já volta pendurado. O Jamerson, João Vitor, o goleiro Kozlinski, o Leandro Vilela, Lucas Ramon, o Nicolas Careca, que ainda está se recuperando, Rodrigo Andrade e Silas. Então o Guarani, que, pensando, lógico, né? Na próxima partida contra o Londrina... Que já é na segunda-feira, 8 exatamente. da noite. Então os jogadores joguem com a inteligência. Ô Wagner Ferreira, eu estou sentindo que, eu não sei, estou entendendo que o João Lopes acho que vai estrear no gol do Guarani. Se o Guarani estiver ganhando esse jogo contra o CSA hoje, Wagner, tem quase certeza que o João Lopes estreia na segunda no lugar do Kozlinski. Mas sem algum motivo assim aparente ou porque o Kozlinski levaria o terceiro amarelo? Ele levaria por causa da cera. É possível, sim, realmente. É possível. Aqui, pegou a doença daqueles dois anteriores, né? Rafael Martins. A lesão da Vitória. Aliás, lesão positiva, né? O Gabriel Mesquita tava lá comemorando, né? O Bidu, o Gabriel Mesquita com a Vitória. O Bidu ainda tudo bem, né? Agora o Gabriel Mesquita. O Gabriel Mesquita, ele que começou voando aqui, depois saiu daqui como, né? Pelo amor de Deus. E nós precisamos conhecer também esse João Lopes, né? Alguém já viu? Precisa ser testado. Ele veio da Portuguesa. Veio da Portuguesa Carioca. No Rio de Janeiro. Ainda, né? Seria interessante, Carioca, realmente. É Hoje as chances do Guarani, segundo o site Chance de Gol, são mínimas diante do CSA. O Guarani é zebra? O Guarani é zebra, com 21%. Vitória do CSA, 49%. E 30% para o empate. E os caras acho que não estão assistindo muito bem o Guarani, não vê que o time está em ascensão. É a sequência, né, do CSA de vitórias em casa, né? Acho que foram 4 vitórias. vitórias. Ele não está tão bem assim, não. Ele fez 3 boas vitórias com 2-0. Placar igual, contra o Vasco, Náutico e Tombense. Agora ele tropeçou contra o Operário, Novo Horizontino, CRB, perdeu para a Chapecoense. Então é uma campanha também de altos e baixos. E tomou 4-0 do Sport. Mas só que assim, ele vem com 5 jogos em casa, invicto, né? Com 4 vitórias, 4 vitórias e um empate. E lembrando também que em algumas rodadas ele sempre com um jogador a menos, né? Ganhou contra o CRB com jogadores expulsos. Então acho que se for ver bem também, o aproveitamento do Guarani nesse segundo turno, 12 pontos, 53,33% é maior do que o Vasco no todo, que está com 51%. Então, assim, esses chances de gol aí é meio louco, mas levando em consideração isso também, o Guarani também vem, né, de 4 vitórias seguidas, vem fazendo o segundo turno 4 vitórias dentro de casa, né, então fica esse equilíbrio, mas esse chance de gol não sabe nada, quem sabe é nós. Tá muito bem, é o que o torcedor do Guarani espera, né, uma vitória hoje, 1-0 tá de bom tamanho, Wagner, eu já larguei logo um 3-0 aqui, o Óbito já botou 2-0. O Guarani não é de fazer muitos gols, né? Geralmente é contagem homeopática ali, 1-0, né? 2-0 no máximo, 2-1. Eu acredito, eu tô confiante não, uma intuição de que vai dar um empate nesse jogo. O Guarani não é ruim pro CSA, que joga dentro de casa. Mas se der um empate, é para comemorar um ponto fora de casa e buscar depois os jogos dentro de casa. Será que essa camisa branca aí, uniforme número 2 do Guarani, se hoje vai dar sorte, Wagner? Você leu meu pensamento, é falar bela camisa, sorte, presidente. Vai dar sorte. Eu lembrei um negócio. Que hoje é nós, família. Linda hoje é camisa, nós. presidente. A esperança é a última que morre, né? Mas morre, mas eu acho que tá essa camisa do Guarani é uma das mais bonitas que o Guarani já fez, viu? Exatamente. Essa faixa verde no peito aqui é filé. Eu tinha prometido uma dessa pro Albert, mas ainda virá, viu, Albert? Eu vou tentar na hora, depois que a gente for trocar de roupa no camarim, eu vou tentar, assim, sem querer, colocar essa e colocar. Aqui tem camarim, Albert? Tem um camarim aqui, a gente passa, tem. Eu não tenho camarim que arruma o cabelo do Lucas de Souza. Acho que hoje esqueceram, então. Passa um pozinho. Passa um pozinho, tá? Não, hoje meu cabelo tá só Deus na causa. Eu acho que hoje esqueceram.
Não veio o cabeleireiro hoje. Não veio. Do Felipe Marques tá ajeitado. Ah, o Felipe rabinho Marques, de cavalo, camisa do Guns N' Roses. Hoje o Felipão hoje tá todo... óculos escuro, rabinho fashion. de cavalo e Rabinho tal, de cavalo. né? O samurai, né? Samurai. Né? Você sabe que o CSA é um time praticamente com a mesma idade do Guarani. Guarani de 1911, CSA de 1913. Você sabe quem foi presidente do CSA? Quem foi? Fernando Collor de Mello, tá vendo? Em 1974. E por lá passaram como jogadores Filipão, o Deco, aquele portuguesinho lá, brasileirado, né? O brasileirado Indaiatuba. Exatamente. E o Adriano Gabiru, aquele que, né, famoso por um gol. Aquele que um dia fez o gol no Barcelona. É mole? E o Inter foi campeão. É brincadeira? Lembrando que o currículo do CSA, ele foi campeão da Série C em 2017, vice-campeão da Série B em 2018, tem 40 títulos estaduais. Por falar em Gabiru, é bom a gente lembrar do Luan também, que já fez gol no Santos, hein? Olha só, hein? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Odacir Barbosa. Boa noite a todos. Pra cima deles, meu Bugrão. 3-1, nosso Bugrão hoje é o placar aqui do Odacir Barbosa. 18h49, Albert Cavalcante, o Guarani já definido, não é isso, Albert? Definido. E a equipe do CSA? Escalada. Arbitragem, Albert? Na pedra. Legal, então em 30 segundos para Prone Alimentos, você vai conferir a ficha técnica completa para CSA e Guarani. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. E o Guarani do Mozart Santos vem definido e escalado assim. Kozlinski, o goleiro, camisa número 30. Diogo Matheus, o lateral direito, camisa número 13. A dupla de zaga do Bugrão. João Vitor, o 28, e Derlan, o 34. Na lateral esquerda, Jamerson, camisa número 83. Os homens do meio-campo do Bugrão. Leandro Vilelo, camisa número 31. Rodrigo Andrade, o 32. E o cérebro pensante, Giovanni Augusto, camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão. Isaac, o camisa número 21. Bruno José, o 17. E o matador, Yuri Tanque, o camisa número 9. Repeteco do Guarani. Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Delan e Jamerson. Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Yuri. Caso o técnico Mozart Santos quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas João Lopes, Índio, Mike, Eduardo Persson, Richard Rios, Madson, Iago, Edson Carioca e Genison Claudinei Corsi. O Guarani, 31 jogos com 8 vitórias, 11 empates e 12 derrotas. Como visitante em 15 jogos, 2 vitórias apenas, 5 empates e 8 derrotas. Marcou 25 gols e sofreu 32. Tem 35 pontos ganhos, ocupando a 16ª colocação, com aproveitamento até aqui de 37%. Na questão disciplinar, 81 cartões amarelos e 3 vermelhos. O artilheiro é o Yuri, com 4 gols. Próximo jogo do Guarani, já na segunda-feira que vem, depois do domingo de eleições, em 3 de outubro, segunda-feira, às 8 da noite, contra o Londrina, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, aqui em Campinas. Futebol Interior. E o CSA do técnico Roberto Fernandes vem definido e escalado assim. Marcelo Carné, o camisa número 31. Na lateral direita, Lucas Marques, o camisa número 2. A dupla de zaga do CSA, Guilherme Paraíba, o camisa número 13. E Lucão, o camisa número 33. Na lateral esquerda, Diego Renan, o camisa número 26. Os homens do meio campo do CSA, Giovanni, o camisa número 5. Ian Rolim, o camisa número 8. E o Gabriel, camisa número 27. Os homens de frente do CSA, Oswaldo, camisa número 11. Lucas Barcelos, o 9. E o Elton, camisa número 90. Repeteco do CSA,
Marcelo Carné, Lucas Marques, Guilherme Paraíba, Lucão, Diego Renan, Giovanni, Ian Rolim, Gabriel, Osvaldo, Lucas Barcelos e Elton. Caso o técnico Roberto Fernandes quiser mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Paulo Ricardo, Rogério, Giva Santos, Ferreira, Tito Canteiros, Rickson, Igor Inocêncio, Tito Santos, Edson, Lourenço, John Mercado e Rodrigo Rodrigues. Claudinei Corsi. Legal, devolvendo um gol aqui pro Yuri, né? Tem 5 gols e não 4, como eu disse aqui, o Yuri Tanque do Guarani. O CSA, 31 jogos com 7 vitórias, 14 empates e 10 derrotas. Como mandante em 15 jogos, 6 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Ele marcou 23 gols e sofreu 29, 35 pontos ganhos, ocupando a 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento. Aproveitamento até aqui, o mesmo do Guarani, 37%. Na questão disciplinar, 70 cartões amarelos e 7 vermelhos. O artilheiro é o Rodrigo Rodrigues, com 6 gols. Próximo jogo do CSA, dia 4 de outubro. Na terça-feira, às 19 horas, contra o Grêmio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Arbitragem. É o trio do Rio Grande do Sul. Quem apita a partida de hoje? Jean-Pierre Gonçalves Lima, com seus auxiliares Lúcio Bersdorf Flor e auxiliar número 2, Luísa Naljorques Reis. O quarto árbitro, José Jaine Oliveira Bispo de Alagoas. E na sala da TI, o árbitro de vídeo, Daniel Nobre Bins, do Rio Grande do Sul. VAR FIFA, Claudinei Corsi. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Tá muito bem, você conferiu aí para a Prone Alimentos. Agora você encontra os produtos da Prone Alimentos também no Oba Hortifruti, em todas as lojas do Oba aqui em Campinas. Os produtos da Prone Alimentos. Você conferiu a ficha técnica completa para CSA e Guarani. Os times já estão vindo para campos, vamos ter a execução do hino nacional brasileiro. É tempo de mais análise aqui com Wagner Ferreira. O Wagner, desse time do CSA, que você já acompanha aí, já viu os jogos, quem é que, pelo que você tem aí na sua papeleta, é o mais perigoso aí pro Guarani, Wagner? Esse negócio de papeleta aí, quem criou fui eu, o WM que copiou, tá? Mas tudo então bem. os direitos são seus, né? Boa, Wagner Ferreira. Como é que é o negócio? Agora, veja bem, como eu não solicitei patente, pode usar à vontade. Você deixou, né, nenhum, Wagner? Não tem problema nenhum. Eu assisti o jogo do CSA contra o Tombense. O goleiro era o outro, né? O que está no banco hoje, Paulo Ricardo. E volta o titular Marcelo Carné, um bom goleiro. O perigo aí é o Lucas Barcelos, do centroavante, que é uma esperança de gol do CSA. E esse Osvaldo, que é um velho conhecido, desde o tempo de São Paulo, um jogador que joga ali pela beirada do campo, pelo lado esquerdo. Jogador rápido, mas já não é mais aquele Osvaldo de um tempo atrás, já tem mais idade e tal. Então, alguns cuidados o Guarani deve ter e o Moza deve saber disso, porque deixou o CSA há pouco tempo. O CSA tem a seu favor 12 jogadores no banco de reserva. São 3 a mais que o Guarani. Isso significa o quê? Que tem mais opções para o técnico Roberto Fernandes, um técnico de 51 anos, lá de Pernambuco, recifense. E, portanto, tem aí um detalhe, apenas um detalhe, mas tem 3 jogadores a mais como opção, né? Se precisar mexer na partida. E o Guarani, não há nenhuma restrição com relação à escalação do técnico Moza. Não faço nenhuma restrição. Você concorda com ele, né, Wagner? Concordo com ele em todos os gêneros e número de causa aqui, porque não há melhor. Se você olhar no banco de reservas, tem alguém melhor aqui que poderia estar jogando? Eu acho que não. Evidentemente que alguém pode estar numa noite ruim e tal, pode ser substituído. Mas, com exceção, né, do Bruno José, que é muito discutido, mas nós já comentamos isso aqui, não há o que mexer no Guarani. É o que tem. É o que tem para hoje. Se precisar mexer, tem alguma coisa boa ali pro ataque no banco de reservas. Eu acho que o Guarani não perde esse jogo. Tenho a intuição de que não perde. Se trouxer um ponto para Campinas, pode até ser comemorado. Legal, 18 horas mais 58 minutos. Hino nacional sendo tocado lá no estádio Rei Pelé em Maceió. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um grande beijo pro meu netinho Luca, que está curtindo a gente aí na transmissão. Luca, beijão pra você, do vovô Ney, viu? Fica esperto aí, hein? Assiste aí e curte aí, Luquinha. 3 aninhos, hein?
Diz aí, Albert. Eu quero mandar um beijo especial pro meu filho que tá fazendo aniversário hoje. Hoje Rico. também, né? 16 anos, mandar um abraço, mandar um beijo, falar que eu amo, sou apaixonado por esse menino. Tudo de bom pra você, É o grandão, Henrico. né? É o grandão, 16 anos. Como é que é o nome beijo. dele? Henrico. Henrico. E o pequenininho? O Arthur. O Arthurzinho. Arthurzinho. O Arthur, ele é sensacional. Um beijo no seu coração. Legal, fala, também. Te amo. Vagnão. Ele estava dizendo que a respeito de condições normais, né, que o Guarani conseguiu o resultado positivo, desde que a arbitragem não tenha nenhuma influência, o VAR não venha anular algum gol por questão de unha um pouquinho mais comprida, ou então algum pênalti bobo, né, cometido. Isso aí são coisas fora da curva, isso daí. Em condições normais, o Guarani tem toda a chance. Legal, então eu fico por aqui, volto no intervalo FI, porque a partir de agora ele assume o comando da jornada esportiva para a CSA e Guarani, aqui nos canais Futebol Interior. E o Felipe Marques vai dizer quem é ele, Felipe. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida, é comigo mesmo. Vem comigo, família Bugrina, curtir mais um show de transmissão aqui nos canais Futebol Interior. A melhor equipe de transmissão esportiva do rádio brasileiro. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Equipes perfiladas no gramado. Eu já mando um abraço aqui pro Robson Vitoriano, por Dirceu Raia acompanhando a nossa transmissão. O Coé Urbano mandando aqui. Fala, Albert, meu amigo do Caetano. Sou eu aqui te acompanhando. Conhece o Coé? Sabe quem é o Coé? Mas Coé, você manda seu nome aí? Manda o nome, Coé. É Coé, que é meu amigo do Caetano, mas é Coé. Então. Albert que é lá do supermercado dos Caetano, né? Exatamente, Albert? Supermercado da família Valiense, isso aí. Campinense. Muito bem. Vai rolar o melão no estádio Rei Pelé, Guarani de verde, camisas verdes, calções brancos, meias brancas. O time do CSA com uma camisa alternativa, né? A gente tá acostumado a ver o CSA com a camisa azul e branca, mas na verdade o CSA hoje com a camisa, lembrando bastante o uniforme do Uruguai, né? Uma camisa azul celeste, né, Wagner Ferreira? E agora o motivo, né, a gente não se sabe, né? Porque o terceiro uniforme, né? Saiu do tradicional, né? Já que o Guarani é verde e branco, eles são azul. Poderia usar o uniforme Alves Celeste, né? Alves Celeste que fala. Equipes no gramado, você gostou do uniforme aí, do CSA, camisa azul clara, azul celeste, calções azuis, meias azuis, Albertinho? Batendo o olho assim rapidão, me lembra o Cruzeiro, né? Bati os olhos, se lembrar o Cruzeiro, é bom pra nós, porque nós ganhamos dos caras no primeiro turno. Então você bate os olhos assim, já lembra o Cruzeiro, ou seja, tá pra nós. A numeração tá boa pra você, Lucas? Então, eu vou me espelhar do que eu tô de anotação aqui, pra né? mim não tá. Porque tá esquisita essa numeração do CSA aí. Aliás, ontem eu estava vendo um jogo, nem sei qual jogo que era. É tanto jogo que você assiste, né, Claudinei? Mas no calção tinha um número. Isso ajuda bastante. Né? Ajuda. Que eu não sei. No calção, eu acho que era, não sei se era Vasco. Mas Londrina, o que eu faço pra não me perder? Eu anoto a posição. Tom Benção e Novo Horizontino, não sei se é isso. E aliás, deixa eu só registrar hoje aqui no Futebol Interior, viu, Wagner Ferreira, quem fez uma visita pra gente aqui, sabe quem foi? Menininho Mário Celso. Que isso? Tá beleza, aqui em Campinas, até convidei pra ele vir na jornada, mas ele tinha um encontro com familiares e tal, e não pôde vir, né? Grande Mário Celso. Só de ver o Mário Celso aqui, gordinho, bonitinho, pelo tudo que ele passou. Tá forte, grande Mário Celso. Sensacional, deve estar nos ouvindo lá. Um grande abraço, meu Mário Celso. Tá lá em Joaquim Egídio, curtindo a nossa transmissão. Muito bem, Guarani perfilado do lado direito do seu computador, do seu smartphone. Por sua vez, a equipe da casa, os homens, o CSA do lado esquerdo do seu smartphone, do seu computador. Respeitado, 1 minuto de silêncio em favor das vítimas da Covid. Foram 34 milhões e 700 mil casos para mais de 686 mil mortes. Totalmente imunizados, 170 milhões 738 mil 912. Vacinem-se. Somente com a vacina a gente vai se livrar definitivamente deste problema. Trilha o apito, árbitro, apita Jean-Pierre Gonçalves, boa sorte, Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levar a emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família Bugrina, curtir a primeira etapa de Guarani CSA. Desce os caras pela ponta esquerda, domina a parada, Diego Renan, ex-jogador do Cruzeiro. Adianta a jogada no corredor para Lucas Barcelos, camisa número 9, jogador perigoso, como já destacou o Wagner Ferreira. Ele sai da esquerda, vem pro centro, tenta o forfé lá pela ponta canhota, desarmado. Desarmada, ela volta com o Rodrigo Andrade na ponta direita, ele para a jogada com Bruno José. Tentou o passe, primeiro passe do Bruno José, passe errado. Retoma a posse de bola, equipe do Azulão. Lançamento no comando pela ponta esquerda, aparece Diogo
Diogo Matheus. Toca de cabeça. Completa o serviço. João Vitor joga pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do CSA. Campo de ataque. Lateral já cobrado. Lucas Barcelos. Levantou de perna esquerda. Bola para dentro da grande área. Passa por todo mundo. Vai ficar no bico da grande área pela ponta canhota para a jogada Isaac. Junto à linha lateral dos técnicos. Volta a jogada com o Jamerson. Jamerson domina, encara a marcação. Para na frente dele. Para, pisa, firula, penteia. Deixou com Isaac. Isaac. Boa saída com o Jamerson. Um pra lá, dois pra cá. Se livrou do primeiro. Botou na frente. Engatou a primeira. Segunda marcha. Foi pro chão. Opa! Foi pro chão, falta nele, jogou marcada a primeira falta a favor do Guarani, Alberti. O Vin Diesel ali marcou, ou se não, Jean-Pierre Gonçalves Lima, assim como você queira. Ali o Jamerson foi fazendo a fila. O Speed Jamerson foi fazendo ali a jogada pelo lado esquerdo. Lá vem o Guarani, falta marcada. Falta marcada, jogo já volta a rolar. Daí com o Leandro Vilela, ele abre na ponta canhota com Speed Jamerson, linha lateral dos técnicos, ponta canhota do campo. Daí para Isaac, fatia de perna direita, inverte a página, vira a folha lá na ponta direita com Bruno José. Antes dele, Diogo Matheus. Sobe, toca de cabeça, ela vai pela linha de lado. Lateral bola para a equipe do Guarani, campo de ataque, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Trabalho de bola do Guarani pela ponta direita. Rodrigo Andrade vai pro chão. Falta nele. Falta do Giovani em cima do camisa 32 do Guarani. Falta boa pro Bugrão lá pela ponta direita, Alberti. Pela ponta direita. Ele, Giovani Augusto, foi tentar fazer, né, a jogada mais incisiva. Falta do camisa número 5, Giovani. Bola na área do CSA. Quem sabe agora? Quem sabe na bola parada. Vem comigo, família Bugrina. Vem Diogo comigo. Mateus. Diogo Matheus pra bola. Vai pintar, chuvinho na área. Tá armado o frevo dentro da cozinha do CSA. Todo mundo na boca do gol. Caprichou. Diogo Matheus levantou a bola na entrada da grande área. Sobe, tira a defesa. Tira Cunha Rolim. Rebote cá na intermediária, Bruno José para, devolve, volta tudo no campo de defesa com Rodrigo Andrade, tá sozinho na finta de corpo, deixou falando sozinho, camisa 11 Oswaldo, sai jogando pra equipe do Bugre, lançamento do comando de ataque, Yuri tocou de cabeça, buscando o corredor pela ponta direita, buscando o Giovanni Augusto, para a jogada da equipe do CSA no campo de defesa, começou onde, Claudinei Corsi? A bola já está rolando, 5 minutos para Operário e Vila Nova, Sampaio, Correia e Grêmio. E vem Guarani, bola solta na ponta canhota, Yuri Tanque faz a proteção, volta a jogada com Leandro Vilela, adiantou na ponta esquerda com o Giovanni Augusto, fez o break, soltou no fundo, boa bola, posição legal, atenção, Yuri Tanque, linha de fundo, chega a cobertura do Lucão, toca pela linha de fundo, escanteio para o Guarani, primeiro canto, primeiro corner do jogo a favor do Bugre, Alberti. Jogada com ele, né, pelo lado esquerdo, o Giovanni Augusto, ele é diferente, ali ele achou o Yuri entrando livre, leve e solto pelo lado esquerdo, porém, entretanto, o Yuri demorou muito para cruzar, agora a bola acabou pegando na zaga. E escanteio para o Guarani, Giovanni Augusto na bola. Giovanni Augusto na bola, na perna direita, capricha, Giovanni capricha, lá na marmação do futebol, carito do gol, levantamento, bola fechada, Marcelo Carné. Firme, seguro, faz a defesa, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. CSA no campo de ataque. Oswaldo lançado. Atenção, botou na frente. Trava Rodrigo Andrade. Cara de mal pra ele. Faz a festa. Vibra pra cima do camisa 11 do CSA. Escanteio pra Zulão lá pela ponta direita, Alberti. O camisa número 11, né? Oswaldo tentou fazer o forfé pelo lado direito. Ali ele entrou livre, leve e solto pelo lado direito. Porém, entretanto, quando ele foi fazer o cruzamento, o Giovanni Augusto que está sendo atendido ali no meio campo, ali, parece que tomou a pancada, ali o Rodrigo Andrade fez o corte e manda a bola para escanteio para o CSA, e tá lotado, hein? Tá lotado, estádio Rei Pelé, e tá caído ainda o jogador do Guarani. Parece Giovanni Augusto ou Parece ser o Vilela, pela cor da chuteira, que é uma chuteira amarela. Eu acho que é o Vilela, é o camisa 31 do Guarani. Rapaz, ele tá sentindo muita dor, deve ser alguma coisa no tornozelo ali, do camisa número 31, não deu pra identificar ainda, mas eu acho que é o Vilela, eu achei pela que era cor da chuteira. Pelo lance eu achei que era o Giovanni Augusto. É isso mesmo, é o Vilela. Ali tá se contorcendo de dor.
E ali 4 minutos do primeiro tempo, preocupa, hein? Saindo de maca. Preocupa, saindo de maca. O Guarani que tem no banco de reservas o Madson, o Eduardo Percy e também o Richard Rios. Ai. Foi uma entrada ali do Ian Rolim. Ian Rolim e travou. Travou o tornozelo no chão. Travou o tornozelo no chão, no carrinho, né, do Ian Rolim. Rapaz, que imagem feia, hein? Machucou, hein? Machucou. Não vai dar não, hein? Vamos torcer para que o Leandro Vilela se recupere. Vem os homens, sai jogando na ponta direita, o passe para trás, lá do Lucas Marques, a bola fica na metade do campo, Ian Rolim fatiou para dentro da grande área, sobe, a defesa tira, rebote cai pela ponta esquerda, Ian Rolim domina na bico da grande área, encara a marcação do Rodrigo Andrade, tentou voltar atrás, joga mais ali com o Diego Hernan domina intermediária, campo ofensivo, adianta a parada, mais à frente, pintou domínio, e lá vem os caras, tem espaço lá, Lucas Barcelos abrindo a perna direita, bateu pro gol, ela passa, a direita vai fora! Lucas Barcelos saiu da esquerda, veio pro centro, abriu na perna direita, bateu, ela passou com perigo à direita de Kozlinski, Albertinho. Ele tá aproveitando, né, que o Vilela não tá em campo, né, pelo lado esquerdo, de frente, hein. De frente, ali na frente da meia-lua, ele arriscou, a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta pro Guarani. E vamos ver se o Vilela volta, hein. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Não deu pro Vilela, hein, Albert? É isso mesmo, Leandro Vilela, camisa número 31, vai embora. Após a entrada aí do Rolim, hein? Machucou, hein? Torceu feio o tornozelo, entrou ele, o 18, Richard Rios, a informação para a Bet Champions. E vem CSA pro campo de ataque, bola solta, a ponta esquerda do campo, vem Lucas Barcelos, encara a marcação do Diogo Matheus, soltou para Elton no pivô para Lucas Barcelos, tabelinha culta, volta a jogada com Elton, deixou na canhota, Diego Hernan dominou, bico da grande área, deixou com o Lucas Barcelos, tabela curta com Elton, ainda o Lucas Barcelos vai pro chão, falta nele, jogo parado, chegada do Giovanni Augusto, falta, e tá caído o jogador do CSA agora, o Lucas Barcelos, Albert. O Lucas Barcelos pelo lado esquerdo ali, o Giovanni Augusto ajudando a zaga, né, ali ele fez a falta, lembrando, hein, que ele não pode levar cartão amarelo, que ele está pendurado, e a próxima partida, nada mais, nada menos, é contra o Londrina, a informação para Corujão Tupensas. Falta pros homens lá pela ponta esquerda, vai pintar chuveirinho na área, tá armado o pagode dentro da cozinha do Guarani, vem pra cobrança Gabriel, levantou, bola perigosa no meio da grande área, sobe, João Vitor tira, rebote lá dentro da boca da cozinha, bateu cruzado Osvaldo, tira do jeito que dá Yuri Tanque, ajudando a defesa, Yuri Tanque rebate a bola, a pressão da equipe do CSA, Albert. Bola venenosa, jogada dentro da grande área, a zaga do Guarani tirou, a bola acabou sobrando pro Osvaldo que bateu, o Yuri tirou, lá vem os homens. E vem os homens, Gabriel, levantou, bola perigosa, tocou Elton em cima do Derlan, vai pra fora, escanteio. Cruzamento do Gabriel, bola perigosa, Elton deu de chaleirinha, ela bateu no Derlan, escanteio pro CSA, Albert. Segundo escanteio, mais uma vez, jogada pelo lado direito, Osvaldo, cruzamento da grande área, o Elton deu de chaleira, a bola pegou na zaga do Guarani, foi pela linha de fundo, segundo escanteio, lá vem o CSA. Vem CSA com Lucas Marques, levantou, bola perigosa, sobe a defesa do Guarani, tira com Diogo Matheus, completa o serviço, afasta Bruno José, rebote cai com Gabriel, toca de peito, a jogada mais atrás com o capitão Giovanni recalcula a rota, volta tudo no campo de defesa para a jogada Diego Hernan, abre bola lá na ponta canhota com Ian Rolim domina, faz o break, fatia pra dentro da grande área, dominou Elton, ganhou a marcação, soltou para Lucas Barcelos, soltou pela meia, não tinha ninguém de azul claro, só gente de verde, sai jogando o Guarani, tenta sair do sufoco, sai jogando com Isaac pra Giovanni Augusto, faz o break, bota um tempo na jogada, joga mais atrás com o Richard Rios, para a jogada na metade do campo, deixou com o Rodrigo Andrade, fez o giro, dormiu no ponto, 2 em cima dele, solta a bola Rodrigo Andrade, ainda ele conseguiu prender bem, abre na ponta canhota com o Jamerson, intermediário, campo ofensivo, linha lateral dos técnicos, ele volta a jogada com o Giovanni Augusto domina, encara a marcação de Gabriel, volta a jogada na ponta canhota com o Jamerson, evita a saída, não evita a saída, saiu com bola e tudo, Jamerson, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Wagner Ferreira, entrada do Richard Rios no lugar do Vilela e dá uma palhinha desse início de jogo, por enquanto 0-0 lá no Rei Pelé. O Guarani tentou chegar a primeira vez ali pelo lado esquerdo, né? Uma jogada com o Gemerson, depois o Giovanni Augusto, não aconteceu nada, a bola cruzada, não aconteceu nada. E na sequência, quase que o CSA chega lá com um chute desse Lucas Barcelos, que é o jogador mais perigoso, a bola passou fora. Com relação à alteração, não vou colocar na conta de desfalque, nem que o Guarani está sendo prejudicado com essa alteração. Porque
O Vilela é um jogador discutível no time do Guarani. Entrando o Richard Rios, acho que vai ficar do mesmo tamanho. Se o Guarani tiver vantagem, eu digo, com essa alteração forçada por motivo de contusão. E vem CSA, Oswaldo levantou, bola perigosa, afasta João Vitor. Completa o serviço, João Augusto deu só uma casquinha pra Yuri. Dominou, prendeu, fez o pivô, sofreu a falta. Sofreu a falta, jogo parado, 10 minutos. 10 minutos deste primeiro tempo. Atenção, rede, atenção, Rádio Futebol na Canela, Portal, Araraquara News e também Notícias do Esporte. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. E a bola, Felipe Marques. O tempo vai passando, a bola vai rolando, é o Campeonato Brasileiro Série B 2022. Lá no Rei Pelé, ninguém é de ninguém. CSA 0, Guarani também 0, placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. Os outros dois jogos das 19 horas, Operário e Vila Nova 0-0, Sampaio Correia e Grêmio 0-0 e às 21h30 tem Chapecoense e Bahia. Lucas de Souza. Ousadia, alegria, informação e muita descontração. Canais Futebol Interior, a melhor equipe de transmissão esportiva do mundo. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe melhor que a nossa. Albert Cavalcante. O retrospecto entre CSA e Guarani são 12 jogos, com 8 vitórias do Guarani, 3 empates e apenas uma derrota. O retrospecto muito bom pro Guarani, quem sabe, hein? O Guarani consiga a sua 9ª vitória. A informação para Ovo Satoshi. Pra cima deles, Guarani, vem comigo, família Bugrina, deixa o seu like, deixa o seu comentário, flechada neles, Bugrão. Eu quero o seu like, torcedor, eu quero Rede Guarani, pra cima deles em busca de mais uma vitória. Desce a ladeira, João Vitor, na verdade, Ederlan, passou a metade do campo, tenta o toque curto, a bola bateu na parede e volta pra equipe do CSA, que devolve o presente para a jogada Isaac na metade do campo. Isaac faz a jogada mais atrás, intermediária, campo defensivo com Rodrigo Andrade, para, pensa, Firula, Pentegue, abre bola lá na ponta direita com o Diogo Matheus. Diogo Matheus domina, intermediária, campo defensivo, adianta a jogada no corredor para Bruno José. Bruno José engata a primeira, segunda marcha, vai pro chão. O toque por baixo do Lucas Barcelos, sai pela linha lateral. Lateral bola para a equipe do Guarani. Lateral bola domina Diogo Matheus, espera alguém se movimentar. Lançou com o Richard Rios, tentou um toque de chaleira. Aí inventou a pedra, inventou a roda. Passe errado, retoma a posse de bola o time do CSA. Sai no campo de defesa, manda pra frente lá o zagueirão Lucão. A bola bateu em cima da marcação do Guarani. É mais um lateral para a equipe do CSA, campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças. Tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. CSA no campo de ataque, lançado o Gabriel na linha de fundo, cruzamento, ela passa por toda a extensão da área. Rebote com Ian Rolinda aí para Diogo Renan. A bola sobrou lá dentro da granjeira, bateu Lucas Barcelos, ela vai por cima do gol. Diego Renan cruzou pra dentro da grande área, ela bateu, rebateu, sobrou com Lucas Barcelos, mandou pro gol, ela passou por cima da meta de Kozlinski. Chega de novo com perigo a equipe do CSA, Albert. Essas bolas cruzadas na frente da área do Guarani estão perigosas, hein? Principalmente pelo lado esquerdo ali. O Diogo Matheus ali tá tendo dificuldades. Agora foi ele, né? Mais uma vez o Lucas Barcelos, depois de um bate-rebate, ele mandou a bola pro gol, a bola passou sobre o gol do Kozlinski. Olha, o Mozart Santos vai ter trabalho hoje, hein? 13 minutos, primeira etapa, chega de novo esse Lucas Barcelos, como você bem destacou, presidente, é o jogador mais perigoso da equipe do CSA. O Guarani tem que achar uma alternativa para poder marcar o cara. A marcação no Guarani deve ser um pouquinho mais adiantada, porque permite que o CSA dê uma bafa, né? Empurra o Guarani para o seu campo de ataque, ao passo que se a marcação vier mais para cá, para o meio de campo, olha o Guarani. E vem Guarani, bola tomada do Isaac, sobrou com o Yuri Tanque, ele tentou a devolução no meio. Tentou a devolução pro Isaac, conseguiu se recuperar na jogada da defesa do CSA, que afasta o perigo. Teve a chance o Guarani, Alberti. Dormiu a zaga do CSA, Isaac e Yuri Tanque. Ali a troca de passes, alguém faltou no ensaio. Ali acabou perdendo a bola, ficou fácil depois para a zaga do CSA. Quase o Guarani consegue seu primeiro gol. A informação para Bebidas Poti. E tem gol no campeonato, os canais Futebol Interior informam. Fala, Claudinei Corsi. Por enquanto tá vibrando o torcedor do Cruzeiro, em Sampaio Correia 1, Grêmio 0. Ó a Bolívia querida pra cima do Grêmio. E vem Guarani com Richard Rios pela ponta direita, parou na jogada porque sentiu um puxão. E na sequência do lance ele faz a falta em cima do Gabriel. O Richard Rios saiu da direita, veio pro centro, tomou um puxão, parou porque ele pensou que o árbitro ia marcar a falta. E na sequência da jogada ele fez a falta e o árbitro deu. Exatamente isso que aconteceu. Pediu uma falta que não houve e cometeu uma falta na sequência. Não tem nada que reclamar. Pois é, 14 minutos, primeira etapa. Participação da galera no Facebook, Claudinei Corsi. O Dacir Barbosa, parabenizando o Henrico, filho do Albert, hoje diz que a vitória do Bucle vai ser o presente. O Ramon Vitor, boa noite, meus amigos, direto de Campo Grande. O Adonias Souza Moura, vamos ganhar, Bugrão. Leandro Eduardo da Silva, vamos, Bugrão.
Júnior Braga está com a gente aqui também. Boa noite, Claudinei. E toda a equipe FI, a rapaziada participando aqui através do Facebook. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, Canais Futebol Interior ligadinho em você, porque aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. CSA no campo de ataque, tentativa de passe dentro da grande área do Lucas Barcelos. Aparece Diogo Matheus, tira completa o serviço. Bruno José deixou com o Giovanni Augusto, tentou um drible de letra, foi pro chão, falta nele. Ué. Não marcou nada. Não marcou nada e ficou Tá caído o Giovanni Augusto. Tá caído, foi uma... Claramente uma falta em cima do camisa número 10 do Guarani. Eu tive a nítida impressão de falta pela forma como o Giovanni Augusto caiu, mas o árbitro mandou seguir, tá valendo. Guarani com um a menos, porque vem os caras, bola com Elton no comando de ataque, tentou um chapéu, aparece Hidralan, tira, volta a bola com Oswaldo, deixou de lado com Gabriel, atenção, abriu na ponta esquerda com Diego Renan, bico da grande área, tenta o cruzamento de perna direita, ela bate na marcação, subiu o Rodrigo Andrade, sobrou lá dentro, Oswaldo, pé direito, bateu, gaveta! Gol do CSA! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, Oswaldo, camisa 11 a dele. Jogada lá pela ponta esquerda, tentativa de cruzamento foi do Diego Renan. A bola bateu na marcação, subiu, desceu dentro da grande área. Tentou tirar o Rodrigo Andrade, ela quicou no chão e o Oswaldo de virada, de perna direita, num mini voleio. Manda no canto direito, baixo de Kozlinski, que pulou em nada, pôde fazer Oswaldo, camisa 11, a bola na rede, é bola na rede, caiu na rede, é gol do CSA lá no Rei Pelé. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, CSA 1, Oswaldo, é nome da fera, nome da emoção, 0 para a equipe do Guarani. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Fair play nada, né? Ali pelo lado, né, Giovanni Augusto, Bruno José tirou a bola e tocou a bola pro Giovanni Augusto já no campo de defesa, ele tá caído ainda. Pois é. Ele tomou uma bela da Paulistinha assim, na se houver coxa. um mínimo de critério, Exatamente. pelo que tem acontecido ultimamente no Campeonato Brasileiro, principalmente jogos contra o Guarani, tem que haver a revisão do VAR no lance, porque eu tive a nítida impressão de falta em cima do Giovanni Augusto na nascente dessa jogada que culminou no gol do CSA. Porém, entretanto, o CSA não tem nada a ver com a história, né? Ali quando vem o lance, ali nitidamente, né? O Giovanni Augusto conseguiu sair do camisa número 13, o Guilherme Paraíba, e recebeu aí a falta. Porém, o lance seguiu e ali foi, né? O Diego Renan pelo lado esquerdo, pelo lado do Diogo Matheus. Ele fez o cruzamento, ali estava ele, né? O Bruno José tocou na bola, a bola acabou ganhando altura e ali a bola no kick acabou enganando os jogadores do Guarani, sobrou para ele, né? O veterano Oswaldo, aí ele esperou a bola pingar, virou o corpo, bateu de perna esquerda no canto direito, Kozlinski, que até pulou, mas nada pode fazer. E quando ali, né, estão ali os jogadores do Guarani fazendo rodinha em cima do Jean-Pierre Gonçalves Lima, e parece que vai ser marcado, foi marcado o gol mesmo. Ele não tá esperando revisão, nada, foi marcado o gol. Que coisa, hein? E o Giovanni Augusto Sena ainda tem Tem gol. Tem gol no campeonato, os canais Futebol Interior informam. Fala, Claudinei Corsi. O Operário sai na frente, 1-0 em cima do Vila Nova e o Grêmio já empatou. Sampaio Correia 1, Grêmio também 1. Wagner Ferreira, 1-0 para os homens, num lance polêmico. Sai o gol do Oswaldo, 1-0 para os caras. Houve uma indecisão total ali, tanto por parte do CSA como por parte do Guarani. Primeiro pelo Guarani, porque o Giovanni ficou caído e os jogadores do Guarani esperando que o jogador do CSA, que estavam com a posse da bola, parasse o jogo, mandasse a bola para fora, o próprio juiz parasse o jogo para o atendimento do Giovanni Augusto. Nada disso aconteceu. Depois um jogador do CSA também foi atingido, ficou caído e ninguém parou. E na sequência da jogada, naquela indecisão, para mim o João Vitor estava na jogada em cima do Oswaldo, ficou olhando, não foi para cima do jogador, permitiu que o Oswaldo, limitado já na estrada da volta, conseguisse fazer o giro e abrisse o placar aí para o CSA. Então, o Guarani que não tinha chegado nenhuma vez, permitiu que o CSA, na terceira vez que chegou, fez o seu gol. Placar de 1-0 para os homens, tá atrás do placar o Guarani, mas tem jogo ainda, pra cima deles, Bugrão em busca do empate. Vem Isaac com Giovanni Augusto de primeira para Bruno José, bonita jogada. Bruno José domina, para, encara a marcação, voltou com Giovanni Augusto, fatiou pra dentro da grande área, subiu Yuri, vai lá Marcelo Carné. Sai firme e seguro, faz a defesa o arqueiro do CSA, que tem pressa, sai jogando com o Lucas Marques, intermediária, campo defensivo, ele deixa de lado a jogada com o Oswaldo, autor do gol da equipe do Azulão. Oswaldo domina, tem espaço, lançamento no comando de ataque, buscando o Lucas Barcelos, antes dele, Derlan.
tira do jeito que dá, joga a bola pela linha de lado lateral para a equipe do CSA, campo de ataque, Albertinho. O Oswaldo parece estar com 18 anos, né? Tudo que ele não jogou o campeonato tá jogando agora contra o Guarani, né? Pelo lado direito, pelo lado esquerdo. E esse Lucas Barcelos pelo amor de Deus, hein? É perigoso. Lá vem os homens de novo. Vem os homens com Oswaldo, tabela curta com Elton, linha de fundo, foi pro chão. Foi nada. Foi pro chão, Oswaldo, o árbitro marca a falta. Teve uma perna do Jamerson em cima do camisa 11 do CSA, tá marcada a falta perigosa a favor da equipe do Azulão, uma falta lateral, a poucos passos da grande área, Albertinho. Vai ser o mini escanteio, né? Ali, olha, três passos ali do Paraíso, né? Da grande área pelo lado direito, ali pertinho da linha de fundo. O Jamerson errou a passada, assim acha o Jean-Pierre Gonçalves Lima. Falta marcada, lá vem os homens de novo. A informação para a Prona Alimentos. A falta é indiscutível, hein, do Jamerson, não tem que discutir não. Ficou barato até o árbitro não ter dado nenhum amarelo, porque chegou firme o camisa 83 do Guarani. Falta pros caras, falta lá pela ponta direita, vem pra cobrança Lucas Marques. Concentrado, camisa número 2 da equipe do CSA. Atenção, defesa bugrina, vamos tirar. Se vira Derlan, vamos tirar João Vitor. Lucas Marques na bola, atenção, levantou, bola perigosa no segundo pau, sobe a defesa, tira. Rebote cai na intermediária, Gabriel toca de cabeça, toca pra trás. Para a jogada, Diego Renan, que rebobina tudo lá no campo de defesa. Não tem gol aonde, Claudinei Corsi? Não tem gol lá, Sampaio Correia e Grêmio. O gol do Grêmio foi anulado pelo VAR. O gol do Grêmio foi anulado pelo VAR. Segue Sampaio Correia 1, Grêmio 0. E aqui vem CSA, tá 1-0 pros caras. Ian Rolim foi receber a bola no fundo, passe errado, lateral bola pra equipe do Guarani. Atenção, rede, atenção, Rádio Futebol na Canela, atenção, Portal Araraquara News e Notícias do Esporte, 21 minutos, 40 segundos deste primeiro tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando. O tempo vai passando e a bola vai rolando. Campeonato Brasileiro Série B 2022. E o placar do jogo Lá no Rei Pelé tá assim, Oswaldo foi pra rede, CSA 1, Guarani 0. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. O Operário vai vencendo Vila Nova 1-0, Sampaio Correia vence o Grêmio 1-0, às 21h30 tem Chapecoense e Bahia na seguidinha do Guarani, na transmissão da Rádio Oeste Capital FM de Chapecó. Lucas de Souza. Acompanhando mais um ataque do Guarani pela ponta direita. Giovanni Augusto deixou de lado com o Diogo Matheus. Botou na frente, 3 em cima dele. Deixou com Bruno José. Bruno José fez o break, parou, pensou, penteou, soltou com o Giovanni Augusto. Por elevação para Diogo Matheus dentro da grande área. Aparece a cobertura do Gabriel. Toca para fora, escanteio. Escanteio para o Guarani. Vem para cima o Bugrão em busca do gol de empate, Albertinho. Pelo lado direito. O primeiro escanteio pelo lado direito. O segundo do Guarani na partida. Ali o Diogo Matheus tentando fazer a tabelinha com o Bruno José. Ele conseguiu o escanteio. Lá vem o Guarani, quem sabe agora o primeiro gol do Guarani. Quem sabe agora o gol de empate do Bugre. Ou o Jamerson na perna esquerda, ou o Diogo Matheus na perna direita, todo mundo na boca do gol. Todo mundo na boca do gol. Todo mundo sabe que é o Jamerson que vai pra bola, não precisava do Diogo Matheus ali. Vem Jamerson, levantou no segundo pau, bola fechada, passa pelo Marcelo Carné, passa pelo Yuritan que vai pra fora. Ô, Judieira, quase o gol de empate do Bugre, Albertinho. Faltou, hein? Faltou um pouquinho de atenção pra ele, pro Yuri Tanque. Olha, o escanteio venenoso, cheio de curva. Meu Deus do ali céu. o Carné pulou Yuri. E não achou nada. O Yuri não esperava, porque o goleirão estava inteiro. A bola passou por ele e ali ele perdeu o gol. Ele deixou a bola passar e perdeu o gol. Poderia ser o gol do empate. Quase o Guarani faz o gol do empate. A informação para Brumas Camisetas. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Wagner Ferreira, que chance teve o Guarani. Se o Yuri acredita na jogada, ele só coloca o pezinho na bola e botava dentro do barbante. Vamos cá entre nós, centroavante que não espera, pô, tem que ir em todas as bolas, viu que a bola passou pelo goleiro, só ele, se ele calçasse acho que uns 45, 46, ele metia essa bola pro fundo do gol. Agora, o Claudinei Corsi, o número 8 do CSA chama-se Ian Rolim. Você lembra do comandante da TAM? Sim, Rolim, família Rolim. Toda vez que fala desse Rolim, eu lembro desse comandante. Falecido, automaticamente, né? Já é falecido. E aproveitando aqui, o Lucas. Pois não, pode completar, Vamos pode lá. completar. No Facebook, né? O Laércio Ramos diz aqui, o Bugrão vai virar. E o Marquinhos Ribeiro diz aqui, lixo o VAR. Juiz ridículo. Ele tá falando tá ainda na do bronca, lance lá. tá na bronca a torcida. É o Marquinhos Ribeiro. Grande abraço pro Marquinhos Ribeiro. O Laércio Ramos também conosco, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, Canais Futebol Interior ligadinho em você. Falta marcada lá pela Morcegão? ponta.
Não, você falou Laércio, né? Não, eu falei aqui o Marquinhos Ribeiro, É. falei o Laércio Ramos. Isso, Laércio Ramos, exatamente. Pensei que você falou Maércio. Não, falei Laércio. De Falta vez em marcada. quando o Maércio ouve a gente. Ah, que bom. Grande, tive o prazer de conhecer o Márcio Ramos lá no Clube Alphaville, no encerramento do Olimpesec. Falta pra equipe do Guarani lá pela ponta direita, é chance de jogar essa bola dentro do tumulto, Albertinho. Diogo Matheus, lá vem, quem sabe agora, hein? Essa bola toda venenosa, hein? Quem sabe essa bola agora. Diogo Matheus levantou bola perigosa, sobrou lá dentro pra Isaac em cima da marcação. Tem rebote dentro da grande área, subiu Derlan, subiu também João Vitor. A bola fica na ponta esquerda e o Uritan que aparou jogada com Jamerson pra Isaac. Isaac olhou pra dentro da grande área, encara a marcação ali do Lucas Marques. Ainda Isaac, um pra lá, dois pra cá, mais um drible, nova finta. Ainda Isaac, chamou pra dançar, cruzou no segundo pau, tocou pra trás, Richard Rios, sobrou lá dentro pra Derlan, aparou de cabeça pra Diogo Matheus, levantou, bola perigosa, tira Ian Rolim. Afasta o perigo, rebote cai com o Diogo Matheus, tentou brigar pelo alto, ganha a parada, chuta pra cima, a bola subiu, desceu, afasta Lucão, subiu, desceu a pelota dentro da grande área, tira Lucão do jeito que dá, a bola parada vai ficar na ponta esquerda, sai pela linha de lá da lateral, a bola ficou pedindo falta, o árbitro não deu, vem Guarani com pressa, Giovanni Augusto pra Diogo Matheus levantou, falhou a defesa, sobrou pra Isaac, pintou gol de empate, ainda Isaac tocou gaveta! Gol! É do Bugrão! Futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Isaac, camisa 21 é a dele. Jogada pela ponta direita na pressão, na blitz do Bugrão pra cima dos homens. Bola da esquerda pra direita, da direita pra esquerda. O cruzamento do Diogo Matheus. Falhou a defesa do CSA. Isaac dominou com calma, se enrolou no primeiro lance, mas conseguiu dominar, parar, tocar por baixo das pernas do Marcelo Carné. O goleiro ainda bateu na bola e ela foi morrendo chorando no fundo do barbante do CSA. Isaac, camisa número 21, é bola na rede, caiu na rede, é gol do Guarani lá no Rei Pelé. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior, Guarani 1, Isaac é nome da feira, nome da emoção, 0-1 também para a equipe do CSA. E na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Pressão, Guarani jogando a bola pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, e diga-se de passagem, hein, Giovanni Augusto foi muito esperto, porque ele dividiu a bola pelo lado esquerdo do campo de ataque, ali o árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima, pelo lado direito, mandou seguir, ele cobrou o lateral rapidinho, Diogo Matheus não pensou duas vezes, cruzou dentro da área, a bola quicou a primeira vez, enganou o zagueiro do CSA. A segunda vez chegou nele, no Isaac. Isaac parou, dominou. E segura, cruzamento, bola fechada, toque pra trás do zagueiro, espalma Marcelo Carné. O Guarani mal empata, o jogo vai pra cima, retoma a posse da bola, cruzamento fechado do Giovanni Augusto. O Lucão tocou pra trás e quase jogou contra o Patrimônio, Albertinho. O Lucão, todos conhecem, que é torcedor do São Paulo, né? Mas ali o Isaac, hein? O Isaac, ele teve toda a calma, a bola veio toda torta, depois do pingo, né, pingou na frente dele, ele parou, dominou com a perna direita, com a perna esquerda, mandou a bola por baixo do goleirão Marcelo Carné, que nada pode fazer. O Guarani empata a partida, a informação para a Pizzaria do Dadá. Empata e vem pra cima, tem escanteio, Jamerson na bola, jogada ensaiada de Jamerson pra Giovanni Augusto, deixa de lado com o Diogo Matheus, olhou pra dentro da grande área, fatiou, bola perigosa, tira a defesa, afasta o perigo, a bola volta lá pela ponta esquerda, Lucas Barcelos vai pro chão, falta nele, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tem levantamento, vem CSA pro campo de ataque, sobe, Derlan tira, empata o jogo, Guarani, Wagner Ferreira, belo gol do Isaac. Jogada individual do Isaac, já estava até pressionado para soltar aquela bola, né, porque prendeu demais a bola. No entanto, ele viu que tinha a brecha, acabou fazendo uma jogada individual ali, se aproximou da pequena área e finalizou com sucesso. Parabéns aí pro Isaac, um belo gol. Belo gol do camisa número 21 e vem os caras. Bola solta na ponta direita, só foi o Guarani apertar um pouquinho, saiu o gol do Bugre. Bola solta na ponta direita, vem os homens, Jamerson. Speed Jamerson, fecha a cara pro Osvaldo, toca pela linha de lado. Lateral bola pra equipe do CSA no campo de ataque. A confirmar, hein, cartão amarelo pro Vilela.
Ele saiu do banco, foi comemorar. Não tinha nada que tá ali também, o Vilela, né? Era um dos pendurados? Era. Exatamente. Beleza, Vilela, obrigado, hein? Vem o Zami, Gabriel, vem cruzamento, bola perigosa, tira a defesa, voltou, Diego Renan, atenção, cruzamento no segundo pau, passou por todo mundo, tem que tirar essa bola daí. Osvaldo dominou na linha de fundo, evita a saída, a zaga do Guarani pediu que a bola saiu ainda, Osvaldo, cruzamento, bola perigosa, afasta, Derlan, tira do jeito que dá, rebote cai pela ponta direita, Lucas Marques, apostou, corrida, botou na frente, linha de fundo, atenção, lance de perigo, cruzamento pra trás, Giovanni Augusto para, jogada afasta do jeito que dá, Jamerson na sequência do lance, o lançamento longo pro Yuri. Correu 40 metros ali pra tentar pressionar o Marcelo Karnak, tá sozinho na jogada, tá tranquilo, sai jogando pra equipe do CSA no campo de defesa. Audiência, Claudinei Corsi. Audiência internacional. Opa! Lucas de Souza, ouvintes na Nova Zelândia, nos beleza. Estados Unidos e também no México. Thank you very much and muchas gracias, queridos amigos. Em neozelandês? Em neozelandês é inglês, viu? Em neozelandês é inglês, a língua oficial da Nova Zelândia. Atenção, rede, atenção, portal Araraquara News, também notícias do esporte e Rádio Futebol na Canela, o tempo e placar de jogo. Você confere na melhor transmissão esportiva do Brasil. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o relógio vai marcando 31 minutos, primeira etapa de jogo. O placar tá assim, CSA 1, gol do Osvaldo, 1 também para o Guarani, gol marcado pelo Isaac, e o placar ao vivo Futebol Interior é com ele, Claudinei Corsi. 34 minutos, Operário vai vencendo Vila Nova 1-0, primeiro tempo, também 34 para Sampaio Correia 1, Grêmio 0, até aqui 21h30 tem Chapecoense e Bahia, com transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Tu é feliz da vida, vem Osvaldo na ponta direita, botou na frente, mandou pro gol. Ela explode em cima do Derlan. Rebote cai com o Isaac, só protege. O último toque foi do Lucas Marques, do lateral direito do CSA. Lateral bola pra equipe do Guarani no campo de defesa, Wagner Ferreira. Tem razão, Albert, em dizer que o Osvaldo tá jogando tudo, que não jogou a carreira toda. Tá jogando hoje, tá correndo uma barbaridade o camisa número 11 do CSA. E outro destaque, o Lucas Marcelo, o mais discreto no ataque do CSA é o Elton lá pelo outro lado. O Elton é aquele cara grandalhão, né? A bola pouco chega nele também, Lucas, porque não agrega muito. Pois não, deixa eu mandar um abraço aqui pro Léo Bueno de Godoy, bugrino de 4 costados, diz que sufoco, que sofrimento, hein? Que sofrimento, mas se não tiver sofrimento não é Guarani. Não é Guarani se não tiver sofrimento. 32 minutos e meio, primeira etapa de jogo, pois não, Alberti? Lembrando, né? Uma coisa tem tudo a ver com a outra. Amanhã, o CSA tá no campo de ataque, depois E vem com o Lucas Barcelos, com o Lucas Marques, soltou no fundo, com o Osvaldo devolveu com o Lucas Marques, cruzamento, bola perigosa, passa por toda a extensão da área, cai na ponta esquerda, enrolinho pra dentro do tumulto, tira do jeito que dá, João Vitor. Rebote cai com o Giovanni pela ponta esquerda, pressão da equipe do CSA. Pode completar, Albert. Viu, amanhã tem o jogo da final da Sul-Americana. Certo. E o Guarani disputa uma vaga na Copa do Brasil. Só tem uma vaga, tá a disputa entre o Guarani e o Criciúma. Perfeito. Se o São Paulo for campeão, o Guarani garante a vaga diretamente. Se caso o São Paulo não ganhe, que espero que não ganhe, o Guarani precisa estar à frente do Criciúma. Certo? Então, Mas Guarani... não é bom negócio pro Guarani pra estar na Copa do Brasil no que vem que o São Paulo vença a Copa Sul-Americana? Sim, mas... Então o senhor é um fanfarrão de dizer que não quer que o São Paulo vença a Sul-Americana. Não, mas você torcer por um rival que em 86 fez o que fez... Então, eu prefiro depender do próprio... Você guarda rancor. Com Você certeza. guarda rancor. Mas, porém, entretanto, assim, se o São Paulo for campeão, o Guarani está com a vaga garantida na Copa do Brasil de 2023. A informação para a BetChamps. E vem Guarani, sai no campo de defesa com Giovanni Augusto. Volta a jogada com João Vitor. Zagueiro central da equipe do Bugre. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Vem Bugrão pro campo de ataque, sai jogando pela ponta canhota com Isaac. Isaac domina, pede pro Jamerson se projetar na linha de fundo. Ainda Isaac parou, prendeu, segurou, firulou, deixou com o Jamerson. Jamerson volta a jogada na intermediária com o Giovanni Augusto. Giovanni Augusto encara a marcação do Gabriel. Giovanni Augusto inverte a página, vira a folha, fatia de perna direita lá na zaga central. Recalcula a rota com o João Vitor. João Vitor deixa de lado a parada com o ala direito da equipe do Bugre, que é
Diogo Matheus. Diogo Matheus recua, jogada na quarta zaga com Derlan. Derlan domina, olha pra frente, 2 passos, passa a metade do campo, invade a linha territorial amiga, deixou com o Giovanni Augusto. Daí pra Jamerson, soltou no fundo pra Isaac, tem desvio da defesa, bateu a bola em cima do Lucas Marques. Aparece a cobertura do Lucão, afasta o perigo, tira do jeito que dá. Na sequência da jogada, Derlan sobe de cabeça, toca pela linha de lado. Lateral bola pra equipe do CSA no campo de defesa, Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. 35 minutos e meio deste primeiro tempo, pois não, Albertinho? Você lembra o jogo, o primeiro jogo, né, entre CSA e Guarani, até o mesmo presidente? O repertório é o mesmo, né? É o mesmo. Jogadas pelas pontas, só que aqui o Oswaldo, a companhia limitada, não teve tanta sorte. Mas Exatamente. Como joga pelas pontas esse time do CSA, hein? O jogo do CSA é a velocidade dos 2 ponteiros, tanto do Lucas Barcelos como do Oswaldo, né? Mas segura aí porque vem Bugrão com o Yuri Tanque tá doidinho pra fazer o dele. Fez o recuo de bola na intermediária com o Giovanni Augusto dominou, parou, fatiou, firulou, pensou, saiu de 2, linda bola lá dentro da grande área, afasta a defesa, tira do jeito que dá Guilherme, completa o serviço, o camisa Lucas, 33 Lucão, pois não. Ainda no Facebook, a Maria Aparecida Dami vibrou com o gol do Guarani aqui, o Dacir Barbosa também, e o Júnior Braga disse aqui, maravilha Bugrão. E o Albert Cavalcante está assistindo também, viu? O Albert Cavalcante é o cara que se clona, ele assiste a nossa transmissão, faz também reportagens, está em todo lugar. Albert Cavalcante. Será? Escanteio para os homens lá pela ponta direita e o Oswaldo parece já tá cansado, Albert. Se Deus quiser, se tudo der certo, continua com o plano assim, que o Oswaldo já no segundo tempo não volte. Mais uma vez, escanteio pelo lado direito, o Oswaldo, ele é verdade. Tá cansado, hein? Tá igual aquele jogador então, no videogame, abre a boca. Coloca a mão na cor e abaixa, né? Escanteio pelo lado direito, lá vem os homens. Vem os homens com o Oswaldo, vem levantamento, bola perigosa na entrada da pequena área, afasta a defesa, tira do jeito que dá mais uma vez João Vitor, rebote cai com o Diego Renan, tem espaço, camisa 26, lateral esquerdo da equipe do CSA, abriu na ponta esquerda com Gabriel, tem espaço, camisa 27, tá todo mundo dentro do tumulto, levantamento, bola perigosa, subiu alto, tocou de cabeça, parece João Vitor, afasta o perigo, acaba com a festa do Azulão, é mais um escanteio pros homens, Albertinho. É muita facilidade, né? Ali pelo lado direito, pelo lado esquerdo, agora foi de longe, hein? A bola tinha endereço certo ali, a bola dentro da grande área, o camisa número 90. O Elton tentou fazer a tabela de cabeça com os jogadores do CSA. Ali estava o Derlan, acabou mandando a bola pela linha de fundo. Mais o escanteio, o 5º escanteio pelo lado direito. Lá vem o CSA em formação para Corujão Autopeças. Vem com o Lucas Marques, camisa 2, ala direita da equipe dos homens. Vem levantamento, bola perigosa lá no segundo pau. O toque de cabeça, espalma Kozlinski! Cabeçada do Lucão, veio parecendo um chute sensacional. A defesa do Kozlinski de mão trocada. Escanteio para os homens de novo, Albertinho. Aquela bola venenosa do Lucas Marques, né? Bateu ali no segundo pau, ele estava ele. Lucão cabeceou, o Kozlinski fez a defesa, mais um escanteio. Mais um escanteio, bola perigosa no primeiro pau, afasta a defesa, tira Isaac. Rebote cai pela ponta esquerda, rebote é todo do CSA, tá todo no campo de defesa do Guarani, tá coado o Bugrão. Tem que sair para pegar essa segunda bola. Diego Renan fez a virada de jogo da esquerda para a direita, afasta a defesa. Tem rebote, é Rolim. Deu uma caneta em cima do Yuri, bateu cruzado pra dentro da grande área, afasta a defesa. Rebote cai na intermediária, recua a jogada, Elton volta o lance com o Diego Renan, abre na ponta esquerda com o Gabriel domina, vai receber a marcação do Bruno José, ele volta a jogada com o Ian Rolim, lançamento no comando de ataque, Diogo Matheus para o perigo, tira, deixa curta a jogada com o Bruno José, tem toda a evolução pelo meio, passe errado, Giovani tem espaço, Pereira mandou a bomba, Kozlinski, firme, seguro no centro da meta, o arqueiro do Guarani para fazer a defesa, em mais uma pressão, mais uma blitz dos caras pra cima de nós, Albertinho. O Guarani tem que se cuidar, né? Não ganha a segunda bola, jogada pelas pontas, um Deus me livre. E ali o Giovani, de longe, hein? Bateu firme, bateu forte, porém Kozlinski estava na bola. A informação para Histórico Colchões. Vem Guarani pro campo de ataque para a jogada Richard Rios. Tenta o passe buscando Isaac, passe errado, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos.
Vem Guarani pro campo de ataque, vinha Rodrigo Andrade. Na sequência ele faz a falta em cima do Lucão. Jogo parado, deixa eu mandar um grande abraço aqui pro Ciro Paulinha, dizendo aqui que o Guarani vai tomar mais um gol. Grande abraço pra você, viu, Ciro? E o Renato Silva, boa Lucão, narra muito. Muito obrigado, Renato Silva. E a toda a nossa grande audiência no YouTube, também no Facebook. A melhor transmissão esportiva é aqui. Pode procurar, você não vai encontrar uma equipe de transmissão melhor que a nossa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Sai jogando a equipe do Guarani no campo de defesa. Bruno José despacha, manda pra frente. A bola subiu, desceu, foi pro chão. Yuri Tanque recebeu ali a carga do Giovani. O árbitro manda seguir. A bola volta na ponta esquerda. Campo de defesa com Isaac. Isaac deixa de lado a parada com o Jamerson. Jamerson junta a linha lateral dos técnicos. Do ladinho do Roberto Fernandes. Aí pra Richard Rios. Richard Rios pra Isaac. Tem gol no campeonato. Os canais de futebol interior informam. Fala, Claudinei Corsi. É na Série B o empate do Vila Nova. Agora Operário 1, Vila Nova também 1. É, os jogos dos desesperados lá no Germano Krieger. Vem Guarani, Giovani Augusto, lindo passe pra Yuri Tanque, dominou, fez o break, tá sozinho, 3 em cima dele, daí pra Jamerson, Jamerson dominou, tentou a devolução pra Yuri. No que foi dominar o Jamerson, ele acabou perdendo a jogada e na sequência o Yuri faz falta em cima do Lucão. Pois não, Albert? O Speed Jamerson hoje tá meio estranho, né? Não tá ganhando nenhuma. Ali o Oswaldo, a turma tá sambando pelo lado dele. Mas ali, há de se considerar também a boa marcação pro lado direito aqui da equipe do CSA. O Oswaldo volta muito para marcar, o Giovani cai muito por esse lado, porque sabe que é o lado mais forte do Guarani. E contrapartida, a jogada que saiu, o gol do Isaac, foi lá do lado direito, né? Então, enquanto estão marcando o lado esquerdo aqui, o lado direito fica livre. E o Yuri tem que parar de sair da grande área. O Yuri também tem que ficar lá, né, presidente? E aí, Wagner Ferreira? O Yuri tem que ficar lá dentro, não pode ficar saindo fora para buscar bola. O Jamerson precisa tomar cuidado com as descidas também, porque, como vocês estavam dizendo aí, pelo lado direito aqui, é um lado forte do CSA. CSA, pelos números, tá jogando melhor que o Guarani. Abriu a contagem, teve 2 ou 3 finalizações, o Guarani só teve uma que fez o gol, quase que fez com o Yuri naquele escanteio, mas ficou nisso. Então os números favorecem ao CSA, tá jogando melhor. O Guarani apenas como visitante tá se defendendo, esperando a boa para descer e tentar fazer o segundo gol. Atenção rede, atenção portal Araraquara News, também notícias do esporte, atenção Rádio Futebol na Canela, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando, Campeonato Brasileiro Série B 2022. No placar da emoção, 42, primeira etapa tá sim, 1 para o CSA, gol do Oswaldo, 1 também para o Guarani, gol do Isaac, placar ao vivo Futebol Interior é com meu amigo, meu parça, Claudinei Corsi. Legal, parça, deixa comigo. O Operário vai empatando com o Vila Nova 1-1, Sampaio Corrêa vai vencendo o Grêmio 1-0 e às 21h30, transmissão aqui nos canais Futebol Interior tem Chapecoense, Bahia. Lucas de Souza. Acompanhando mais uma descida do Bugrão pela ponta esquerda. Richard Rios faz o recuo de bola com o Jamerson. Ela passa por ele, chega com o Derlan. Olha onde tá o camisa 34 do Bugre. Soltou no fundo para Richard Rios, dominou, encarou a marcação, abriu para a perna direita, vem cruzamento, a bola por baixo, afasta, Lucão. Tira do jeito que dá o camisa 33 do CSA. A bola subiu, desceu, cai na intermediária. Derlan de peito, que beleza. A para a jogada deixou com o Giovanni Augusto. Aí bota no chão, bota a pelota no relvado, chama de meu amor, vai pro chão, falta nele. Falta em cima do Giovanni Augusto, falta do Giovanni, o capitão do CSA, abriu a caixa de ferramenta pra cima do camisa 10 do Bugre, Albert. Agora o Jean-Pierre Gonçalves Lima marca a falta, né? A falta que era pra marcar do que era a mesma falta do lance que originou o gol do CSA. Aí fica fácil, né? Ali, né, na zona morta fica fácil, né? Mas é fanfarrão mesmo. E vem Guarani, sai com o Giovanni Augusto, daí pra Derlan, Derlan deixa de lado a parada com camisa 10, a cabeça pensando no meio campo da equipe do Bugre. Ele para, pensa, pisa, olha, a firula penteia, volta a jogada com o Derlan. Derlan pra Richard Rios de primeira com o Giovanni Augusto, acelerou a jogada, lançamento no fundo pra Jamerson. A bola passa por ele, vai pela linha de fundo, tiro de meta pros homens, Wagner Ferreira. Esse empate faz o Guarani subir uma posição, tira o CSA da zona de rebaixamento e coloca a Chapecoense. Então, por isso que eu disse no começo da jornada, que o empate bom pro Guarani, mas não é tão ruim também pro CSA, que com 1-1 tá saindo da zona de rebaixamento. E aí vai ser Caixa Chapecoense na rodada. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes.
Falta marcado o jogo parado, atropelaram o camisa número 90 dos caras. O Elton foi pro chão, Albert. Chora não, bebê. Derlan, né? O puro suco do Guarani pegou, lá vem os homens. E vem Guarani, vem com Bruno José, bola tomada e tome, contra-ataque do Bugrão. Bruno José engata a primeira, segunda, terceira marcha, encara a marcação do Guilherme. Voltou com o Giovanni Augusto, tem espaço, abriu na esquerda, boa bola pra Isaac, quem sabe agora. Isaac abriu na perna direita, novo drible, nova finta, tenta o toque na direita pro Giovanni Augusto, passe errado. Passe errado, perde grande chance o Guarani e tome contra-ataque do CSA. Elton abriu lá na ponta esquerda com o Lucas Barcelos, bico da grande área, encara a marcação do João Vitor. Ainda Lucas Barcelos, abriu na perna direita, soltou na entrada da grande área. Passe errado, passe nas costas do Elton. Deu sorte o Guarani porque tinha a faca e o queijo na mão, entregou de graça pro CSA que quase faz o segundo gol, Albert. O Isaac lá na frente, né, pelo lado esquerdo, né, ele tinha tudo pra finalizar. Ele recebeu uma bola redondinha, era só mandar pro gol. Ali enrolou demais, veio o contra-ataque do CSA e dá bem que saiu troca de pá, lá vem o Bugrão na Vem Bugrão, cruzamento, desvio pra trás, Marcelo Carné! Cruzamento do Bruno José, o camisa 13, o Guilherme foi roubar, foi devolver a bola de peito, jogou contra o Patrimônio. Se o Carné não tá esperto, Albert... Olha, se fosse o Lucão ali era gol. Né? Ali eu tenho certeza, mas ali era... Ali o Diego Renan, né? Ali o cruzamento, foi o Carné, né? Foi o Carné que estava dentro da grande área, o cruzamento do despretensioso pelo lado esquerdo. Ali ele, hein? O Bruno José cruzou, a bola pegou no jogador do CSA e quase faz o gol do Guarani. Olha, vem os homens. E vem os homens, cruzamento, a bola perigosa lá no segundo pau, passa por toda a extensão da grande área. E Angolim pega o rebote, bico da grande área, ponta esquerda do campo, ele volta a jogada. Volta com o Guilherme, deixa a parada com o Giovani. Vamos até 49 minutos neste primeiro tempo, vamos nos aproximando dos 46 da primeira etapa. Gabriel fatiou de perna direita, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças. Baterias Moura, 60 amperes à base de troca. R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. E a galera mandando aqui, excelente narrador, muito obrigado galera, muito feliz de verdade, alegria fazer o que gosta, e aqui nos canais Futebol Interior, tu é feliz da vida, Wagner Ferreira, 1-1, o jogo ficou bom agora no final, chance de ambas as partes. Incrível que pareça, né, as duas principais chances que o Guarani teve de fazer gol foram proporcionadas por zagueiros do CSA. No primeiro, uma bola por cima, né, do zagueiro, e agora essa última aí do peito. Se o goleiro não está esperto, a bola entraria no gol. Além do gol do Guarani, evidentemente. Mas as chances... Que foi uma falha da defesa do CSA, né? Tá vendo? E vem os caras com Gabriel pela ponta esquerda, encara a marcação do Richard Rios. Fecha a porta para ele, o colombiano, ele foi obrigado a recuar com o Lucas Barcelos. No meio de 3, foi tentar jogada, passe errado. E tome contra-ataque do Bugrão. Vem com o Diogo Matheus, abre bola com o Bruno José. Passa a metade do campo, invade a linha, tenta a inimiga. Aí com o Giovanni Augusto volta o lance com o Diogo Matheus, tira a velocidade do lance. E a bola volta lá no campo de defesa com o João Vitor. João Vitor deixa de lado com o colombiano Richard Rios. Richard Rios entrou no lugar do Leandro Vilela, que saiu machucado. Ele abre bola na ponta, ganhota com o Derlan, passa a metade do campo, invade a linha, tenta a inimiga, domina, pensa, Pirula Penteira, abre bola na ponta, ganhota com o Gemerson, linha dos técnicos, daí para Giovanni Augusto. Giovanni Augusto protege pra cima, marcação do Errolim, vai pro chão, falta nele. Falta nele, jogo parado, derrubado, camisa 10 do Bugra, Alberti. Engraçado que as faltas vão sendo sucessivamente iguais àquela, né? Que não foi marcada ali no gol do Guarani, no gol contra o Guarani. Mais uma falta em cima dele, o Giovinco Augusto. Quem sabe agora no finalzinho o Guarani consiga fazer a virada. Já pensou? Quem sabe na bola parada. Jogada ensaiada, Giovanni Augusto com Jamerson, devolveu com Giovanni Augusto. Mais uma vez com Jamerson, linha de fundo, caprichou. Lá no segundo pau, subiu, tocou de cabeça, Derlan pra trás, voltou Bruno José, bateu mascado em cima da marcação, afasta. Diego Renan completa o serviço, Gabriel. E tirou, lançou a bola com Lucas Barcelos e tome contra-ataque dos homens. Bola solta na canhota, Lucas Barcelos sai da esquerda, vem pro centro, abre espaço, abriu na direita, tira Diogo Matheus, rebote cai na ponta direita com Osvaldo, olhou pra dentro da grande área, abriu na perna direita, bateu, rebateu dentro da grande área, para Derlan, afasta do jeito que dá, lançamento, bola no corredor, chega Lucas Marques, toca pra fora, o jogo é bom, o jogo é lá e cá nesse finalzinho de primeiro tempo, Alberti. Que jogo é esse, hein? Emoção pros dois lados, primeiro Bruno José finalizando ali, a zaga tirando, se vai pro gol, poderia ser o gol, o potencial gol do Guarani, e no contra-ataque, hein? Osvaldo, ele, Lucas Barcelos pelo lado direito, pelo lado esquerdo, olha que jogão, 48 minutos, falta mais um, né, pra acabar, mas olha, dale narrador, hein? Rapaz, o jogo não para, tem bola pra equipe do CSA na metade do campo, mais 10 segundos pro fim da primeira etapa, segundo o árbitro Jean-Pierre Gonçalves, vem pro campo de ataque a equipe do CSA na última pontada desse primeiro tempo, lançamento do Diego Renan.
vai pela linha lateral para absolutamente ninguém no momento que trila o apito árbitro. Termina o primeiro tempo lá no estádio Rei Pelé, 1 para o CSA, gol marcado pelo Osvaldo, anotado aos 16 da primeira etapa e aos 26 minutos Isaac foi para a rede, empatou o jogo para a equipe do Guarani. Vem aí o intervalo inteligente dos canais Futebol Interior com ele. Claudinei Corsi. 19 horas mais 52 minutos, intervalo de jogo lá no Rei Pelé. Tudo igual, Guarani 1, CSA também 1. O destaque do repórter Albert Cavalcante. O Guarani com esse empate continua, né, na 15ª posição com 36 pontos. O CSA vai saindo da zona do rebaixamento na 16ª posição e vai entrando a Chapecoense, hein? Lógico, com um jogo a menos, mas o Novo Horizontino, que se cuide, hein? Novo Horizontino está na 14ª posição com o mesmo número de pontos do Guarani, com 36 pontos. O Guarani, com esse resultado, o Guarani fica mais uma rodada fora do zona do rebaixamento, se continuar esse empate. Se ganhar, fica melhor ainda, viu, Claudinei Corsi? Legal, Wagner Ferreira, comentarista, canais de futebol interior, o seu destaque desse primeiro tempo. Jogo bom, hein, Wagner? Jogo bom, pra lá e cá, o Guarani teve suas chances, o CSA teve mais chances, melhor o CSA no jogo do que o Guarani, ganhando toda a segunda bola, no contra-ataque muito perigoso, o time alagoano. Agora, o Guarani teve a calma para fazer o gol do Isaac, aliás, foi uma jogada individual, e contou com muita sorte também, um monte de perna, ali a bola acabou passando, inclusive no meio das pernas do goleiro do CSA, é o gol de empate do Guarani. O Guarani não teve muita chance de gol não, mas eu acho que no segundo tempo, com o cansaço, né? O CSA correu demais no primeiro tempo. Eu acho que o Guarani melhor preparado, talvez consiga, nesse quesito, conseguir o seu objetivo. E só um destaque aqui, Claudinei Costa, eu sei que está no intervalo, mas sobre a questão da idade dos jogadores do CSA, que é uma idade avançada, né? E com essa história de terem corrido tanto nesse primeiro tempo, o Guarani pode se aproveitar e na segunda etapa matar o jogo. Legal, por enquanto, 1 para o Guarani, 1 também para a equipe do CSA. Conferindo aqui os outros resultados do jogo das 19 horas, também no intervalo. Operário e Vila Nova 1-1 e o Sampaio Corrêa vai vencendo o Grêmio 1-0. Por enquanto, o torcedor do Cruzeiro lá em Belo Horizonte está comemorando o título da Série B. Mas está no intervalo ainda, Sampaio Corrêa e Grêmio 1-0. Às 21h30 tem Chapecoense e Bahia. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta com muito mais para você aqui no nosso Intervalo FI. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita. Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro.
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Claudinei Corsi. 19h mais 58 minutos de intervalo de jogo. E eu começo perguntando para você, Wagner Ferreira, sobre os destaques da partida, né? Primeiro destaque do Guarani para você, Wagner. Bem, queira ou não, o protagonista continua sendo o camisa 10, o Giovanni Augusto. Os demais jogadores não tivessem comprometido, mas ele se destaca, né? Por se entregar. Ele não tem posição fixa, tá na direita, tá na esquerda. Agora, não sei se você vai perguntar o destaque negativo, né? Jogadores que eu não... De quem você não gostou, que eu não Wagner? gostei no primeiro tempo. O Bruno José, para variar, foi uma figura decorativa. E eu não vou dizer que o Yuri batalhou, mas acho que não pegou na bola nesse primeiro Podia tempo. aparecer um pouquinho mais, né? Ainda perdeu um gol, né? E apesar disso... Ele não estava esperando a falha do goleiro. Mas centroavante tem que esperar, né? Que nem quando o goleiro toma o gol, mas não esperava a bola. Aí é difícil, né? E eu acho que por essas e outras, dificilmente o Mozart vai mexer no time. O time está empatando. Você mexeria, Wagner? Eu não... com restrição ao Bruno José, quem é que poderia entrar no lugar? O Iago? Não sei se fica do mesmo tamanho, né, Ney? Se acertasse um jogo, né? Pois é, então ele não vai colocar mais um ali, no caso o Gênison, no lugar do Bruno José. Dificilmente ele vai fazer isso. Mas eu acho que ele não mexe. Acho que ele vai voltar com o mesmo time, porque o time está em... Não dizia que está em alta, mas terminou, né, em equilíbrio o primeiro tempo. Muito embora todos os números tivessem favorecido o time do CSA. E no CSA, o destaque positivo, Wagner? Números de Osvaldo? escanteio sempre a favor, a segunda bola sempre a favor do CSA. O Osvaldo, que eu disse no começo da transmissão, que era um jogador experiente, mas que já estava com uma certa idade. No entanto, o cara correu uma barbaridade. Então, para mim, um destaque no time do CSA. Depois, esse Lucas Barcelos, que acredita em todas, chuta de fora da área, vai para cabecear. O lateral direito, Lucas Marques, desce muito também para fazer cruzamento. Por isso que o Jamerson também nem desceu tanto. Eu ia te perguntar isso. Vocês estavam falando do Jamerson que não está bem hoje, Wagner? Por causa daquele lado direito perigoso do time do CSA. Então, se ele desce, a cobertura tem que ser feita. A cobertura nem sempre é eficiente. Então, o Jamerson ficou naquela. Desço e deixo um buraco nas minhas costas. Ou então, por isso que não brilhou muito o Jamerson. E do outro lado também não brilhou o Diogo Matheus. Eu não sei por quê, porque o Elton não apareceu no jogo. Ele não tinha muita preocupação. Acontece que o Bruno José volta muito para marcar. E inibe a descida do Diego Matheus. Aí fica os dois lá atrás. Fica os dois lá atrás, exatamente isso. E numa dessas é interessante que alguém caia ali pela ponta direita. Esse papel está sendo feito pelo Giovanni Augusto. Ele realmente pega a bola ali pelo lado direito para fazer os levantamentos. Rodrigo Andrade também, alguma vez ou outra, mas não é com o cacuete dele de fazer esse tipo de jogada ofensiva. Então o Guarani foi um time razoável. Eu diria que dentro do normal, não... tá dentro daquilo que você falou, empate, né, por enquanto, né, Wagner? Exatamente, não decepcionou, fez o seu gol. Mas também não luziu. Tá encarando, porque veja, que chance que o Guarani teve para fazer gol. Teve o gol que fez, na jogada individual. O do Yuri, né? A bola do Yuri, e as duas jogadas mais perigosas foram protagonizadas por backs do... Defesa do CSA. Quase 2 gols contras. Então,
o Guarani não decepcionou, também não foi brilhante e dentro daquele prognóstico. Para mim o empate tá de bom tamanho. E pelo que nós vimos aí na classificação, o empate que leva o Guarani... Mas dá para ganhar, Wagner? 2 posições para cima, tira o CSA da zona de rebaixamento, claro que dá. Claro que dá, só tem um pouquinho mais de aplicação aí e contar com um pouquinho de sorte. O lance que originou o gol do CSA foi, eu acho que viciado por uma falta em cima do Giovanni Augusto. Lance irregular. E depois outra, né? Muitas vezes o árbitro, o VAR chama o árbitro, olha, marcaram o gol, mas lá atrás teve uma falta. Pô, não deram nem bola. E deram um monte de falta igual, né? Então, não, isso que mais me impressionou nesse primeiro tempo. É. O Guarani teve faltas iguais depois, não sei qual o critério do Jean-Pierre. Sem critério nenhum. E lembrando, o Claudinei Costa, lembrando que realmente, né, após o gol do Guarani, o Leandro Vilela levou cartão amarelo, né? Ele saiu, né, contundido, estava machucado, então ele levou o terceiro cartão amarelo. Ele está fora da próxima partida contra o Londrina. Foi um bom primeiro tempo, gostei, bola lá e cá, o CSA sempre melhor que o Guarani, mas o Guarani sustentando bem, mesmo jogando em casa, diante daquela torcida toda, e as perspectivas são boas para o segundo tempo. Legal, mandar um abraço aqui para o Joubert Silva, ele e o amigo dele, o Zoiudo, estão torcendo para o Bugrão, então um abraço para o Joubert Silva e também para o Zoiudo. E o Leandro Eduardo da Silva diz aqui, vamos Bugrão, rápido intervalo e a gente volta já já. Futebol Interior. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Betchamps.com. Na Betchamps você tem bônus de boas-vindas de até R$250. E tem mais. Indique um amigo e receba 10% no primeiro depósito. No bolão da Betchamps você compartilha com os amigos e concorre a prêmios de até R$25 mil. Viu porque a Betchamps é diferente? Betchamps.com. Vem jogar com a Betchamps. Jogue com moderação. Futebol Interior. Claudinei Corsi. 8 da noite, mais 5 minutos em Campinas, lá em Maceió, nas Alagoas, no estádio Rei Pelé. Guarani e CSA vão empatando por 1-1. E eu queria lembrar você, torcedor do Guarani que está ligado com a gente aqui, que toda terça-feira você tem um encontro marcado comigo, com o Lucas de Souza e também o Albert Cavalcante na Hora do Bugre, toda terça-feira, às 8 da noite. O horário que termina a gente nunca sabe, né? Porque depende do assunto. Pode ter 1 hora, pode ter 1h30, mas a gente vai tentar começar sempre às 8 horas da noite com informações do Guarani. Nessa terça-feira vai ter muita, né? Vamos falar do jogo de hoje, vamos falar do jogo já da segunda-feira, em que a gente vai transmitir com essa mesma equipe aqui a partir das 19 horas, a bola rolando a partir das 8 da noite, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, tem Guarani e Londrina. Londrina vem com tudo aí, não vai ser um jogo fácil para o Guarani, Wagner. Como a gente falou, ficou um tempão sem jogar e agora joga hoje e joga segunda, né, Wagner? É o que o jogador gosta, né, dicas de passagem. Ficar uma semana inteira com treinamento físico e treinamento tático, aí então o jogador, o boleiro não gosta disso, quer bola rolando.
Aí, apesar das viagens que são desgastantes, o pessoal quer, não tem problema nenhum. Joga hoje, joga segunda-feira, é o que eles querem. Legal, deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada que está ligado com a gente aqui pelos canais do app para Android e também o canal de áudio. Deixa eu ver aqui, Fazenda Rio Grande, no Paraná. Quem mais aqui? Em Campinas, Mauá, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, em Londres, na Inglaterra, em Auckland, na Nova Zelândia, também em Belém do Pará, em Londrina, Caxias do Sul, Salvador, Belo Horizonte, Macapá, São Paulo, Ibirá, São Paulo, Recife, no Pernambuco, Santo André, Ashburn, nos Estados Unidos. Como é que é o rolê aí? Ashburn. Ashburn. Ashburn, olha aí. nos Estados Unidos. Quem mais? Em Maceió, nas Alagoas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E todo mundo ligado com a gente aqui através do canal de áudio e também através do nosso app para Android, né? Jogador do Guarani deve falar aí, o Oswaldo que está falando agora. Quem é o Isaac? Pelo gol. E, cara, jogo difícil. Os dois times estão numa situação delicada. E a gente saiu perdendo ali, um lance meio duvidoso. Não estamos aqui falando da arbitragem, mas eu acho que era o Giovani, caiu, eles não jogaram a bola, enfim. Mas o jogo tá bom. A gente achou o gol na hora certa e continuar nessa pegada, que no segundo tempo a gente vai buscar a vitória. Legal, entrevista concedida, né? Evidentemente na saída do primeiro tempo, né? TV dá sorte que os caras que dão entrevista voltam, né? Porque quando não voltar o negócio vai ficar esquisito. Olha lá, ó. Giovinco Augusto já com aquele colete de ficar, né, no banco de reservas ali com... Foi aquela policinha. Exatamente, o gelo ali na coxa na esquerda quando vai entrar ele. E vem ele! Ah, fera! Mudou, vamos, eu já vou passar. Eu vou passar lá, por já. favor. Vai, Albert. Vai embora Giovanni Augusto, né, e vai entrar ele. O presidente adora. Camisa número 97. O presidente gosta, hein? Não, o presidente aqui está aqui, ó. Olha, o presidente gosta, hein? Quem não está nos vendo, mas ouvindo, o presidente aqui está Quem entrou, Albert? O camisa 97, alegria nas pernas, Iago. Tá muito bem, depois dessa eu fico por aqui, volto no nosso fim de jogo hoje mais curtinho, mas ele está reassumindo o comando da jornada esportiva para até aqui, CSA 1, Guarani também 1, quem é ele, Felipe? Lucas de Souza. Prontinho para mais uma, vai rolar o melão no segundo tempo, CSA do lado direito, dá a saída de bola, equipe do Guarani, equipe do lado do Guarani agora do lado esquerdo do seu computador, do seu smartphone, prontinho para saída de bola, o Yuri Tanque vai começar a emoção na segunda etapa, vem comigo família bugrina, vem comigo nação verde e branca, trila o apito, árbitro apita, Jean-Pierre Gonçalves, boa sorte Guarani! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando a emoção até você, amante do esporte bretão. É a entrada do Iago no lugar do Giovanni Augusto, Wagner Ferreira. Perda irreparável, né? Porque não há comparação. Acho que tá desligado aí, presidente. Não, perda irreparável, não há termo de comparação entre Giovanni e Iago. Agora o Iago pode entrar, fazer aí 3 gols, o Guarani ganhar de 4-1. Caraca, a diferença de categoria é muito grande e o Guarani tem que mudar um pouquinho de estilo de jogo também, porque agora quem é que vai ficar com a armação aí? Vamos ver. Provavelmente o Isaac, né? Venha jogar mais pelo meio e venha fazer essa da armação, coisa que ele fez no jogo contra o Novo Horizontino. Exatamente, vai ser o repeteco, né? O Richard Rios, né? Ali protegendo, mas hoje não vai proteger ninguém, né? Porque o Vilela já saiu e bola, perna pra que te quero aí. E vem Guarani pela ponta esquerda, Bruno José deixa a parada com Jamerson, Speed Jamerson, encara a marcação do Oswaldo, ainda Jamerson soltou com Isaac na devolução pra Jamerson, linha de fundo, aparece Lucas Marques. Tira para onde o nariz estava apontado, joga a bola pela linha de lado, lateral bola para a equipe do Guarani no campo de ataque. Primeiro arremesso para a equipe do Guarani no segundo tempo. Tem pressa, Bruno José deixou de lado com o Isaac, tentou devolução curta, afasta a defesa da equipe do CSA. A bola fica no campo de defesa, domina a parada, Kozlinski, fica com a bola na mão, não dá sopa para azar. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. BetChamps, vem jogar na BetChamps. Acesse betchamps.com. Seja responsável, jogue com moderação. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Guarani no campo de ataque, Jamerson cruzou, tocou de cabeça, Yuri Tanque, gaveta! Essa dupla não tem jeito. Gol! É do
A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior. Eu tava com saudade de narrar um cruzamento do Jamerson pra gol de Yuri Tanque, camisa 9 a dele. Começo de segundo tempo. Nem o mais otimista torcedor do Bugre esperava por essa, Jamerson. Ah, Jamerson, como você cruza bem, camisa 83 do Bugrão, na linha de fundo, uma bola primorosa. Na hora que ela veio, o Yuri Tanque projetou, eu já guardei. Eu já deixei na garganta o grito de gol, porque eu sabia que era gaveta. Yuri Tanque de peixinho, como manda o figurino, na especialidade do camisa 9 do Bugrão. Sobe, toca de cabeça, afundo Marcelo Carné no fundo do barbante. Olha lá no placar digital dos canais Futebol Interior. Vira a mesa, vira o jogo, vira aqui, virou o Guarani lá no Rei Pelé. Avante, avante, meu Bugre, com fibra e destemor. Guarani 2, CSA 1. É, Marcelo Carné, essa aí passou, meu querido. Vai buscar lá dentro e na intimidade do lance, Albert Cavalcante, o detalhe é só seu. Speed Jamerson sumido? Quem disse isso? Jogada pelo lado esquerdo, ali a dobradinha, hein? Bruno José achou na linha de fundo, no limite, hein? No limite da linha de fundo, ali o Speed Jamerson fez o cruzamento na primeira trave. Estava ele, hein? Yuri Tanque, 6 vezes Yuri. Ele cabeceou firme, cabeceou forte de peixinho. Faz o 6º gol com a camisa do Guarani e quebra uma longa marca, hein? Fazia tempo, hein? Desde 2018, nenhum jogador do Guarani fazia 5 gols em equipes diferentes. Pois aí está, Yuri Tanque vira a partida. Agora, Guarani 2, lindo. CSA 1, a informação para Shimozono Mega Sorte Loteria. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Amarelado o tal do Ian Rolim, porque chegou forte em cima do Richard Rios, Albert Cavalcante, e ficou sentindo a perna ali, o colombiano, hein? Então, o Ian Rolim, ele tirou já o Vilela. Pois é. Ele tirou o Vilela. E no lance do Vilela, nem amarelo ele tomou. Exatamente. Agora ele chegou forte por trás ali no Richard Rios, que se contorce de dor. Tomou o a mão, gramado a é tesoura. alto, Exatamente. pro torcedor entender. O gramado quando é alto, você não tem tanta firmeza no pé. Você toma uma entrada, do jeito que foi com o Vilela e agora com o Richard Rios, a chance de você torcer o pé é muito grande. Então, quer dizer... Uma foi de lado, essa aí foi por trás, hein? Essa foi por trás, porque na hora que o primeiro Vilela, quando ele deu o passe, o Rolim demorou, né? Vamos dizer assim, que foi atrasado no lance e acabou passando com o joelho em cima do tornozelo do Vilela. Agora, o Richard Rios saindo no contra-ataque, ele tomou o carrinho por trás e acabou pegando ali por trás do Vilela, o tornozelo do Vilela. Não, parece que tá tudo bem com o Richard Rios, menos mal. Mas tá bem mancando, graças a Deus, que susto. Pois é. Wagner Ferreira vira o jogo Guarani. Agora, o senhor Jean-Pierre Gonçalves tem que ser um pouquinho mais duro aí com as entradas do CSA, que veio pro segundo tempo pra matar tudo que é jogada do Bugre. É, o Vin Diesel aí tá economizando o cartão, e principalmente pro lado do CSA, né? Muito reduzido aí, muita boa vontade com os jogadores do time alagoano. Agora, o gol saiu num momento importantíssimo, em comecinho do segundo tempo, para matar qualquer estratégia do time da casa, e jogada que tem que ser repetida. E segura, porque vem os caras, Lucas Barcelos para Oswaldo, linha de fundo, encara a marcação do Jamerson, ainda Oswaldo no giroslim, rodopiou, soltou mais atrás. Aí é tranquilidade, Iago, alegria nas pernas, sai jogando para o Guarani, completa aí, Wagner Ferreira. É jogada que tem que ser repetida várias vezes. Olha, vamos lá, Iago. E vamos de Iago, botou na frente, engata a primeira, segunda marcha, aí sim, colocou a bola. Íamos. Iago sendo Iago, Íamos. pois não, Wagner Ferreira. Chega, né? Então, esse tipo de jogada tem que ser repetida, mas insistentemente, principalmente pelo lado forte do Guarani, que é o lado esquerdo. Então, aquela jogada, o Yuri tem que dividir os seus gols com o Jamerson, né? Porque assistências uma atrás da outra. Rapaz, vou falar pra você. Então, é 5 assistências do Jamerson e 6º gol do Yuri com a camisa do Guarani. Ele só não recebeu assistência no gol contra o Novo Horizontino e também no jogo contra o Vila Nova. Que um foi passe do Isaac e outro foi passe do Rodrigo Andrade. Exatamente. Né? Mas essa dupla, que nem eu falei, tava com saudade de narrar o cruzamento do Jamerson pro gol do Yuri. Saudade do Lucão do então. O quanto Deixa pra lá. um Vem os caras, olha o cruzamento, bola perigosa, afasta a defesa. Bateu, rebateu, afasta, João Vitor, do jeito que dá. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida.
Brumas, uniformes e camisetas personalizadas. Há 37 anos, valorizando a marca da sua empresa. Acesse brumascamisetas.com.br. Ela chegou, Claudinei Corsi. Quem, Lucas de Souza? Aquela que você conheceu lá na festa da Alphaville, lá. Vaidade em pessoa conosco aqui, dizendo Já que... deu placar hoje? Não, ainda não. Não? É bom ela ficar bem quietinha com o Mas hoje placar. tá certo, hoje tá fácil pra ela. É. Vem a equipe do CSA, bola solta na ponta direita, Lucas Marques, Como é que você intermediária, pede pra ela campo... ficar quieta assim? Não, quieta no Você sentido... tem essa coragem? Você viu como é que é, né? Quieta Depois no você sentido reclama de de não mim. falar o resultado. Ó os caras. Bola, Lucas Barcelos tentou de letra pra dentro da grande área. Afasta a defesa, Iago. Deixa a curtinha parada com o Rodrigo Andrade. Abriu na ponta canhota com o Bruno José. Engata a primeira, segunda, terceira marcha. Passa, metade do campo, vai pro chão. Falta nele! Falta nele, jogo parado, falta a favor do Guarani, Alberti. Eu vou falar uma besteira, Claudinei Corsi e também o Lucas de Souza. Pois não. Vão lembrar da pergunta do Claudinei Corsi na hora do bugre. Lembra do Giovanni Augusto, se sentia falta ou não? Lembro. Então, É. me parece, depois Não do sei presidente. não, hein? O presidente pode até depois comentar, né? Melhor, mas o Guarani melhorou sem ele. É. É. Tá no começo do segundo tempo, vamos aguardar um pouquinho mais, mas o Guarani, com ou sem Giovanni Augusto... Wagner Ferreira não vai concordar com isso. É. E aí, Vagnão? Bem, veja bem, o lance aconteceu numa jogada independente da presença ou não do Giovanni Augusto, aquela jogada mortal do Guarani pelo lado esquerdo. Agora, vamos ver o decorrer do jogo, a organização de jogada, porque agora temos duas coisas que podem acontecer. Né? O Guarani chama o CSA para cima, confiando no seu sistema defensivo, que vai segurar esses 2-1. Por outro lado, o CSA está deixando um buraco lá atrás. Sim. O contra-ataque pode ser mortal aí para uma jogada do Guarani. Pois é, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Mandar um grande abraço aqui pra galera do Projeto Prospera. Salve família, hoje a gente leva esses 3 pontos na melhor transmissão da internet. Projeto Prospera é uma ONG nova que vai nascendo aqui em Campinas, coordenada pelo JP Queiroz, Bugrino Roxo. Quero mandar um grande beijo também pra Aninha, pro José. Mais um grande beijo pro JP Queiroz, sempre com a gente. Um abraço pra galera do Projeto Prospera. André Luiz, o repórter feliz conosco também, mandando boa noite a todos, bela transmissão, abraços a todos. E um abraço especial pro presidente e ao nosso rei Claudinei Corsi. Rapaz. Quem? O nosso rei Claudinei Corsi? Você vê. O Petrônio Rodrigues manda aqui, vai CSA, bora Bill. E o Rafael Oliveira, Dali Guarani, o maior do interior. Cartão amarelo pro Osvaldo aí, Albert Cavalcanti. O Osvaldo, né? O Osvaldo também tá com a língua de fora já, né? O contra-ataque foi no meio de campo, né? Muito obrigado, viu? Que façam bem mais fotos assim. Agora, o Vin Diesel agora tem que marcar falta da amarela, hein? Rapaz, pra dar uma segurada no ímpeto dos meninos. Vem os caras, bola com Diego Renan, passe errado. Agradece Richard Rios. Sai jogando com Isaac, devolveu de primeira com Richard Rios. Botou na frente o colombiano. Deixa de lado a parada com Iago, ex-jogador do CSA. Alegria nas pernas, pra cima deles, Iago. Deixa curtinho, jogada com Richard Rios. Daí pra Diogo Matheus, linha lateral dos técnicos, ponta direita do campo. Aí pra Iago, Iago dominou de letra, tenta o toque. No fundo pro Diogo Matheus, ela bateu no Diego Renan. Lateral, bola pra equipe do Guarani. Guarani no campo de ataque, tá soltinho o time do Guarani, Alberti. Hoje tem, hein? O Iago quer jogo, hein? Pelo lado direito, lá vem o Guarani de novo ali. O Iago vem fazendo o forfé. E olha o Richard Rios. Olha o Richard Rios, botou na frente, saiu com bola e tudo. Saiu com bola e tudo, atenção rede, atenção futebol na canela, portal Araraquara News e também notícias do esporte. 11 minutos passados deste segundo tempo. O tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando. Campeonato Brasileiro Série B 2022. Lá no Rei Pelé tá assim, família. Guarani 2, gols marcados pelo Isaac e pelo Uritanque, 1 para o CSA. Chegou pela ponta direita os caras, tocou Lucas Marques pra dentro da grande área, afasta a defesa do Bugre. Salva-se a pátria bugrina. Rebote cai pela ponta esquerda, recomeça tudo outra vez a equipe de azul. Lá vem o azulão das Alagoas. Sai jogando com o Diego Renan, olhou pra dentro da grande área, fatiou de perna canhota, da esquerda pra direita, Bruno José, sobe, afasta o perigo. Placar ao vivo, futebol interior é com ele, Claudinei Corsi. E segue agora também no segundo tempo, Operário empatando com Vila Nova por 1-1, Sampaio Correia fez o segundo gol, 2 para o Sampaio Correia, 0 para o Grêmio, para a alegria do torcedor do Cruzeiro. E às 21h30 tem Chapecoense e Bahia.
Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior. Eu tô feliz da vida. O problema do Grêmio não era o Roger Machado? Thiago Nunes, dê um like. Olha os caras. Ian Rolim tentou a jogada individual, trava. A defesa do Guarani completa o serviço, tira do jeito que dá Darlan. Você não sabe Rebote e volta aqui pela ponta esquerda. Diego Renan para a jogada. Abre bola na ponta, canhota, linha lateral dos técnicos. Este é Lucas Barcelos, botou na frente. Diogo Matheus fecha a porta, toca pela linha de lado, Albert. Vamos, rola o lance que nós vamos explicar pro Claudinei Corsi. Ó, Gabriel lançou no comando de ataque com Ian Rolim, tentou a devolução de primeira pro Elton. Salva-se a Pátria Bugrina, tira Darlan. Aí com o Rodrigo Andrade para a jogada com Bruno José. Na ponta esquerda ele encara a marcação de Lucas Marques, ele volta o lance com Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade, 2 toques na bola, acha novamente Bruno José. Bota na frente, encara a marcação, engata a primeira, segunda, terceira marcha. Se deixar, vai parar dentro do gol. Ó, Bruno José, tem espaço. Novo drible, nova finta, pé direito, bateu pro gol. Marcelo Carné. Firme, seguro, arqueiro do CSA. Todo solto, todo saidinho, o tal do Bruno José, Albert. O Bruno José hoje pelo lado esquerdo, ele tá fazendo, hein, um forfé, hein? Na zaga, na frente, no meio, dando combate. Olha, o Bruno José hoje está de parabéns. E o Claudinei Corsi e também os ouvintes que não sabem, né? O Thiago Nunes fez, né, críticas ao trabalho do Renato Gaúcho. Verdade, e o Renato Gaúcho respondeu o Thiago Nunes daquele jeito como nós conhecemos o Renato Gaúcho. E então, ó, os caras pela ponta direita, cruzamento de Ian Rolim. A bola passa por toda a extensão da área. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Corujão Autopeças, tudo em peças e acessórios para o seu carro no Padre Anchieta. WhatsApp 971007031. BetChamps. Vem jogar na BetChamps. No bolão, você concorre a até R$25 mil. Seja responsável, jogue com moderação. Lucas, pois não, Claudinei Corsi. Uma notícia aqui muito triste, né, no site Futebol Interior. O Colo-Colo do Chile estava fazendo um treino aberto à torcida na tarde desta sexta-feira, nesse dia 30, quando durante a festa dos torcedores presentes, parte da cobertura e da estrutura de publicidade caiu sobre as arquibancadas. A imprensa local meu Deus do céu, informou que 10 pessoas se feriram no acidente. A notícia está no site do Futebol Interior. Rapaz, triste, hein? Muito bem, movimentações no banco de reservas do CSA, Albert. Eu vi aqui que foi embora o Oswaldo, né? O camisa número 11, graças a Deus, entrou o John Mercado, camisa número 98. Então o Oswaldo foi embora, camisa número 11, entrou o 98, o John Mercado. E foi embora o Ian Rolim, amarelado, e entrou camisa número 97, Lourenço. Então o Ian Rolim amarelado, camisa número 8, foi embora o camisa número 8. O Ian Rolim foi embora, entrou 97, Lourenço. E o Oswaldo, camisa número 11, foi embora, entrou o John Mercado, o camisa número 98. A informação para Corujão. Técnico mexe lá, comentarista fala aqui, fala Wagner Ferreira. Nós comentamos aqui que o Oswaldo ia cansar. Pelo primeiro tempo que ele fez, não ia aguentar o segundo. Não deu outras. Jogou aí 14 minutos, já foi substituído pelo João Mercado, é um equatoriano. E vamos ver, né? Jogador fresquinho entrando agora aí, pode complicar um pouco mais. Agora ele está atento na defesa, não está tendo grandes problemas. E a outra alteração, um meio campista por outro, né? O Ian Rolim já está pendurado com cartão amarelo, o estava. E entra então o Lourenço, as duas alterações aí do Roberto Fernandes. Mandar um grande abraço aqui pro Marcelo Borges, lá em Chapecó. Tá difícil pra Chapecoense, né, Marcelo? Grande abraço também pra Luana Pádua. Quanto tempo? Temos já 15 minutos e meio desse segundo tempo. E o Mazieiro 95 andando aqui, curtindo o maior do interior, na maior do interior. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Canais Futebol Interior ligadinho em você. Mazieiro, pois não, Albert? 95? Conhece? Pelo Mazieiro, será que é o Mazieiro? Se for ele, mande a mensagem pra ele, porque tem que descobrir. Um é do mercado, o Mazieiro 95. Eu não sei não, mas eu conheço a turma. Rapaz, e a turma conhece você, Albert Cavalcante. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Desce os caras pela ponta esquerda, Diego Renan deixa a curta parada com o John Mercado. Olha o John Mercado aí, tentando fazer o forfé pela ponta canhota, atento o passe dentro da grande área, Diogo Matheus. Para a jogada, deixa com o Rodrigo Andrade com o Richard Rios, aí botaram na roda de bobo o ataque do CSA. Tentaram tiraram errado. A bola sobrou com o Lourenço, abriu na perna direita, bateu espalma, Kozlinski, tem rebote, Kozlinski!
salva a Pátria Bugrina, foi sair jogando a defesa do Guarani, o Lourenço pegou, mandou pro gol, Kozlinski bateu, rebateu, Lucas Barcelos estava pronto pro rebote, Kozlinski salva a Pátria Bugrina, Albertinho. A bola dominada, né, pelo lado direito do campo de defesa do Guarani, ali que ele bate e rebate, que ele toca, sabe que ele manda a bola pra frente, mas não, perdeu a bola pro camisa número 97, né, o Lourenço. Bateu de fora da área, ali o Kozlinski fez a defesa providencial e é quando ele acabou espalmando, o camisa número 9, Lucas Barcelos, foi pra cima do goleirão ali, né, no carrinho, bela defesa. E quando vai mudar, hein? Vai mudar, vai mudar, tô vendo ali o camisa número 21, vamos esperar aí, tô vendo aí o Edson Carioca. O Edson Carioca, já viu o Madison ali perto também, vai mudar ali, alguém acabou sentindo, hein? Mas ali, ó, defesaça do Kozlinski, hein? Muito bem. Foi ele, Bruno José. Bruno José saindo para a entrada do Edson Carioca, é isso mesmo, Albertinho? O Edson Carioca vai entrando, o Edson Arantes Carioca vai entrando, camisa 88, vai entrando no lugar do Bruno José. E ali o Madison, eu não entendi. O Madison, camisa 98, vai entrando no lugar do 21, Isaac. Tá mudando tudo, hein? Mudando suas peças. Tá mudando tudo, vai fechar a casinha, tá cedo ainda, hein? 18 minutos, segunda etapa, Wagner Ferreira dá uma palhinha do jogo e essas substituições da equipe do Guarani. Bom, com relação ao Bruno José, eu já cantei essa bola, ele poderia ser substituído a qualquer momento, porque é um jogador apenas esforçado, nada mais do que isso. Até que não estava mal no jogo, né? Tava ajudando ali o setor defensivo, mas eu acho que com o Edson vai ser a primeira vez que nós vamos ver aí dois jogadores de frente jogando juntos, né? O Edson e o Yuri. E no lugar do Isaac entrando no Madison, você cantou a bola, porque para dar uma consistência ali no meio campo e talvez conservar esse placar de 2-1. 2-1 para a equipe do Guarani, de virada, o Guarani foi bravo o Bugre Guerreiro e virou a partida para cima do CSA, Lucas, jogando lá no Rei Pelé. Pois não, Albertinho? E tá ruim esse resultado pro Guarani, hein? Tá ruim, tá péssimo. O Guarani tá pulando pra 13ª posição, hein? Que beleza, hein? Estávamos na zona de rebaixamento, Que o Guarani beleza. vai alcançando sua terceira vitória seguida na temporada. Escanteio pros caras lá pela ponta esquerda, vem o CSA com tudo pra cima. Colocou o John Mercado, que é um jogador de frente, colocou também o Lourenço ali pra reforçar o meio campo, mas vem pra cima o técnico Roberto Fernandes. Tem escanteio pela ponta esquerda, vem pra cobrança Lourenço, camisa 97, atenção, defesa bugrina, vem levantamento, bola fechada, o toque de cabeça da defesa, vai pra trás, vai pra fora, é novo escanteio. Vem pra cima o CSA, Alberti. É o Yuri, né? Bom na frente, bom atrás, o cruzamento ali, né? O escanteio cobrado, quase bola para o CSA. fechada, Kozlinski dá um tapa na bola, completa o serviço. Edson Carioca tira do jeito que dá. A bola sobe, desce, toca de cabeça. Gabriel tenta parar o rebote. Lourenço, sim, rola tudo com a bola. Canais Futebol, pois não, Closney Corsi. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Raimundo, o Raimundo Filho, lá de Goiânia. O nome dele aqui no Face é Filho Souza de Souza. Que beleza, hein? Raimundo Filho de Goiânia ligado com a gente aqui. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Passados 20 minutos deste segundo tempo, o tempo e placar de jogo você confere na melhor transmissão esportiva do mundo. O tempo vai passando, a bola vai rolando, o Campeonato Brasileiro Série B 2022. Tá sim lá no Rei Pelé, pro portal Araraquara News, também notícias do esporte, Rádio Futebol na Canela. Guarani tem 2 gols marcados pelo Isaac e pelo Yuri Tanque, 1 para o CSA, o gol foi do Oswaldo. Canais Futebol Interior, placar, ao vivo, Futebol FI é com ele, Claudinei Corsi. Operário Vila Nova segue 1-1, Sampaio Corrêa segue vencendo o Grêmio 2-0 e às 21h30 tem Chapecoense, Bahia. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, levando emoção até você, amante do esporte bretão. Tá caído mais um do Bugre, é o Rodrigo Andrade, Alberti. Hoje não tá um dia bom pros volantes, não. Agora o Rodrigo Andrade ali numa dividida com o camisa número... ele tomou uma paulistinha do próprio companheiro. Exatamente, ali o camisa número... foi o João Vitor. João Vitor foi dividir a bola no meio campo, acabou tomando uma paulistinha, mas pegou nas costelas, isso dói, hein? Exatamente, tá sendo atendido... Que coisa. Tomara que não, né? Mas tomara que volte a informação para Bebidas Poti. Vem os caras com o Diego Renan, faz a jogada lá na metade do campo com o Giovani. Giovani deixa a curtinha parada com o Lourenço, devolve a jogada com o Giovani. Lá na ponta esquerda ele tem John Mercado. Tá espetado aqui pela ponta o John Mercado. Ele deixa a curta parada com o Diego Renan. Lançamento no costado para John Mercado. Atenção, linha de fundo, Diogo Matheus.
Chega, toca pela linha de fundo, ficaram pedindo o último toque do jogador do CSA, nada feito, escanteio pros caras lá pela ponta esquerda, Alberti. Quando o Rodrigo Andrade volta, graças a Deus, ali o John Mercado, né, pelo lado esquerdo, tentou o lançamento, o Diogo Matheus tirou, escanteio pros homens. Escanteio, bola fechada, a bola toca na trave! Cruzamento, bola fechada, uma bola venenosa tocou na trave, quase gol olímpico na sequência da jogada. Mais um escanteio a favor dos caras, Alberti. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Aqui o Kozlinski catou borboleta, hein? O Lucas Marques. Mais uma vez. O Lucas Marques, ele bateu o escanteio, bateu bem. Mas também não foi tão bem, assim, tão difícil. Mas ali o Kozlinski errou tempo de bola. A bola pegou na junção, hein? Na Escanteio, vem Lucas Marques pra bola. Camisa número 2, bate bem na pelotinha. Vem levantamento, bola perigosa. Passa por toda a extensão da área, toca de cabeça do Guilherme. Vai lá, Kozlinski. Vai lá, Kozlinski firme, faz a defesa. Wagner Figueira, 22 minutos. Segunda etapa de jogo. O Guarani sofre a pressão do CSA. Sofre a pressão, mas eu tenho a impressão que tá com o jogo controlado. Não tá sabendo sofrer, vamos chamar assim, e sabendo realmente se defender. Porque o CSA sentiu demais o segundo gol do Guarani. Já se desestruturou. E com as alterações que fez ainda, perdeu o ritmo. A saída do Oswaldo fez o ataque do CSA desaparecer. Apenas nos escanteios ali, 2 ou 3 bolas seguidas, é que o CSA conseguiu chegar, mas só isso. E vem Guarani, sai jogando no campo de defesa, Matson, a primeira dele no jogo, volta a jogada com Derlan pra Matson, de perna direita, inverte a página, vira a folha da esquerda pra direita, ele tem Diogo Matheus deixa a jogada no corredor pra Iago, devolveu com Diogo Matheus, aparece um pezinho ali de ladrão do John Mercado, retoma a posse de bola pra equipe dos caras, aí ele bota na frente, tá cheio de gás o camisa número 98 dos caras, tenta o toque com o Diego Renan tentou a devolução no corredor, vai bem Iago, para a jogada, sai jogando com o Rodrigo Andrade, devolve com o Diogo Matheus, despacha, manda pra frente, bola subiu, desceu, volta na metade do campo, é de novo da equipe do CSA, Gabriel, aparou, lançou pra Lucas Barcelos, tentou toque de primeira, passe errado, Rodrigo Andrade, apara o presente, abre na ponta esquerda e tome contra-ataque do Bugrão, Edson Arantes, carioca do Nascimento, sai da esquerda, vem pro centro, soltou na canhota pra Richard Rios, domina, tem espaço, encara a marcação do Lucas Marques, volta a jogada com Jamerson domina, parou, pensou, olhou, deixa de lado a jogada com o Rodrigo Andrade, encara a marcação do Elton, abriu na ponta esquerda para Richard Rios, passe errado, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Brumas, fábrica e confecção sustentável, camisetas básicas, bonés, máscaras e muito mais. Consulte brumascamisetas.com.br. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pois não, Cláudio Corsi. Só confirmando aqui, no caso, o Cruzeiro para conseguir comemorar o título hoje, além desta derrota do Grêmio, né, precisa pelo menos um empate do Bahia, que tem 52 pontos, e né? segura porque vem os caras, Elton, perna esquerda, bateu, espalma, Kozlinski! Passe no comando do Lucas Barcelos, achou o Elton, ele de perna esquerda, bateu do jeito que ela veio, o Kozlinski, espalma, manda pra fora, escanteio pros caras, vem CSA pro campo de ataque, Alberti. Lucas Barcelos, né, pelo lado esquerdo, fazendo a tabela, ultrapassagem, o Elton bateu firme, bateu forte, Kozlinski fez a defesa, escanteio pros homens. Escanteio do Lourenço, bola perigosa, subiu, Lucas de cabeça, ela passa a esquerda, vai fora! Passa a esquerda, vai fora, tiro de meta para a equipe do Guarani Canais. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Corujão Autopeças, bateria Zeta 60 amperes à base de troca, R$ 259,00 em 10 vezes no crédito sem juros. A bola ainda tocou na trave, né, Albertinho? Lucas, e o Kozlinski ali, o Kozlinski ali que dá conta com a ajuda da trave, né? Jogada pela esquerda, firme e forte, o Elton bateu, a bola passou entre as mãos, né? Entre os dedos do Kozlinski, pegou na trave, que lance, hein? E vem de novo a equipe do CSA, a bola solta lá pela ponta direita, Lucas Barcelos, tem fôlego de menino, camisa 9, botou na frente, tentou a tabela com Gabriel, a devolução foi errada, afasta Derlan. Tira do jeito que dá, lateral, a bola para a equipe do CSA, que é todo o campo de ataque. O tempo passa rápido para o time do CSA e devagarinho para a equipe do Guarani. Vem a equipe do CSA, a bola com o Lucas Barcelos lá pela ponta direita, tentou a devolução de jogada. Edson Carioca foi pro chão, o árbitro manda seguir. Lucas Marques botou na frente, Richard Rios fez o corte, a bola bateu, rebateu, Madison.
Cara de mal do Matson, chutou para o jornalista, estava apontada, ela bateu na marcação do CSA, voltou aqui no campo de defesa. Para a jogada, camisa número 13, Guilherme. Guilherme deixa curtinha a parada com Giovanni. Giovanni domina, para, pensa, Firula, Pentega, volta o lance na quarta zaga, domina a parada, Guilherme. Canais, Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Acesse betchamps.com. Na Betchamps tem bônus de boas-vindas de até R$250. Seja responsável, jogue com moderação. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. CSA no campo de ataque, Lourenço parou com o John Mercado, cruzamento, bola no segundo pau. O toque de cabeça para trás, afasta Richard Rios. Tem rebote, o CSA todo ataque, vem com o Lucão com Gabriel de primeira, mais atrás com o Giovanni, também de primeira na ponta esquerda com o João Mercado, se chegar é perigo. Canais, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Lateral, bola para a equipe do Guarani. No detalhe da TV ali em Alberto Cavalcante. Roberto Fernandes com cara de poucos amigos. Parece o Bruto. E segura porque vem Lucas Barcelos, perna direita, mandou pro gol. Ela passa a direita, vai fora. Passa a direita, vai fora, tiro de meta para a equipe do Guarani. Pode completar, Alberti. Parece o Brutus, né? Ele com a barba ali, é verdade. Ali forte, ali só coçando a barba. Puro suco. O técnico do CSA. Ali não é puro suco ali não, ali é outra coisa, que o bicho tá grande, hein? Tá fortão ali. É puro churrasco, né? É puro churrasco, hein? O Wagner Figueira. O Roberto Fernandes, que é um técnico experiente até, né? E sempre foi parrudão, né? O treinador do CSA. Ele é mais experiente que o Mozart, né? Tem 51 anos contra 42 do Mozart. E tá preocupado aí, que vê o time dele aí com a posse de bola, mas o Guarani se defendendo bem. Uma tática, não diria suicida, mas é um jogo controlado. O Guarani dá a posse de bola pro CSA e espera a boa para do contra-ataque aproveitar a velocidade aí do Yuri, do Edson, agora que né, são dois jogadores de ataque jogando juntos pela primeira vez. Eu nunca vi, os jogadores não atuam juntos, né? Pela primeira vez. Então, por enquanto não aconteceu nada, mas é uma bola que escape aí num contra-ataque, agora ele pode beliscar o terceiro gol. Tá caído no chão lá o Yuri, Albertinho, uma chegada do Guilherme em cima do camisa 9 do Guarani, uma solada na coxa do camisa 9 do Bugrão. E pelo movimento que ele fez, né, ali parecia que ele foi pra acertar mesmo o Yuri. Ali quando o Vin Diesel tá ouvindo alguma coisa no VAR ali. Bom, mas depois daquele lance do gol do CSA, ainda bem que o Guarani virou, ele tá ouvindo tudo, tá marcando falta, então. Só que não marcou nada, viu? Marcou bola no chão. Você deu bola ao chão. Deu jogo perigoso. Vem os caras, sai jogando pela ponta esquerda com o Diego Renan. Ele recalcula a rota, deixa a jogada com o Guilherme. Aí com o Lucão lá na ponta direita ele tem Lucas Marques. Lucas Marques, corredor pela ponta direita, tentou o lançamento, ela bate em cima do Edson Carioca, sai pela linha de lado. Lateral, bola para a equipe do CSA. Ele vem aí, Alberti. Ele vem aí, Alberti. Faz tempo que eu não ouço falar dele. Rapaz, ele vem aí, vem Índio na equipe do Guarani. Vamos ver no lugar de quem que ele vai entrar, né? Meu Deus do céu. Só falta entrar no lugar do Yuri. Não, você já precisou entrar no lugar do Derlan? Meu amigo. Não. Vem os caras lá pela ponta direita com o Lucas Marques, tentou a jogada desarmado. Tá bem no jogo a defesa do Guarani. Não passa nada pela defesa bugrina. Aí Jamerson com Edson Carioca de primeira com Richard Rios. Chega a cobertura. Bola bateu, rebateu, vai pra cima, cai pela ponta esquerda Edson. Botou na frente, tem dois em cima dele ainda Edson Carioca. Um pra lá, dois pra cá. Na sequência da jogada foi desarmado. Desarmado pelo Lourenço. A jogada sai no campo de defesa Guilherme. E Guilherme deixa a parada com o Lourenço. Lourenço intermediária, campo defensivo. Lançamento em profundidade com o John Mercado. Aí ele foi dominar, entregou a bola de presente pro Derlan. Ele acionou com o Iago. Faixa central do gramado, vai pro chão. Falta nele, jogo parado. Posse de bola a favor da equipe do Guarani e vai saindo o Rodrigo Andrade, Alberto Cavalcante. O Rodrigo Andrade, depois que ele foi atropelado pelo João Vitor, né, no meio campo ali, sentiu dores na costela, vai saindo ele, o caminho, a última substituição do Mozart Santos. Então vai embora o Rodrigo Andrade, que estava pendurado também, até para preservar para a próxima partida, e entra ele, o nosso e querido Índio, camisa número 23, a informação para a Pizzaria do Dadá. O técnico mexe lá, comentarista fala aqui, entrada do Índio no lugar do Rodrigo Andrade, Wagner Figueira. Foi uma substituição forçada, né? Que o Rodrigo apanhou bastante no jogo de hoje também. Saiu, me parece, aí sentindo desconforto e o técnico então entendeu de colocar o Índio. É um jogador mais defensivo, né? Do que jogador de frente. Então, como agora ele está nessa tática aí de segurar o resultado, então o Índio pode ser útil aí nessa atitude aí do treinador do Guarani.
Vem pro campo de ataque a equipe do CSA, passa a metade do campo, Lucas Marques domina, pensa, Firula, penteia, cara, marcação do Richard Rios, ele gira o corpo, abre bola lá na ponta direita com o Lucas Barcelos, devolução de bola na intermediária, campo de ataque da equipe do CSA, Lucas Marques volta o lance na quarta zaga, domina a parada Lucão, ex-jogador do São Paulo, ele deixa a curta parada com o Diego Renan, jogador do Cruzeiro, tá cheio de ex-jogador de time grande esse time do CSA, bola mais à frente com o Giovani, volta a jogada com o Diego Renan, adiantou com o Elton dominou, tentou giro, tinha a marcação do Matos em cima dele, a bola bateu, subiu, desceu, caiu com o Lourenço, foi pro chão, desarmado pelo Edson Carioca e tome contra-ataque do Bugre, lançado, o Yuri Tanque foi pro chão, falta nele! Lucas. Chegaram como uma locomotiva em cima do camisa número 9, Claudinei Corsi. Mandar um outro abraço aqui pro Zoiudo. Já Grande mandei Zoiudo. o Joubert Silva, mas tô mandando mais uma vez aqui um abraço pro Zoiudo, Orides Biliski. Vamos, Bugre, buscar mais 3 pontos. O Adonias Souza Moura, Maravilha Bugrão, e o Juarez Lázaro também assistindo aqui com a gente. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Brumas, confeccionando a sua ideia de maneira sustentável e preocupada com o meio ambiente. Acesse o site brumascamisetas.com.br. Guarani no campo de ataque, Edson Carioca abriu na perna direita, bateu! Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. CSA no campo de ataque, lançamento, bola perigosa, tira a defesa. Cai na ponta esquerda de um mercado. Novo levantamento para dentro da grande área. Subiu Jamerson, subiu errado. Toque de cabeça, meio da grande área, afasta a defesa. Tem rebote do Gabriel, entrada na grande área. Abriu lá na ponta direita para Lucas Barcelos. Tá sentindo camisa 9. Tá sentindo ponta direita do time do CSA. Ele ainda assim solta no fundo para Lucas Marques. Cruzamento, bola perigosa, afasta Índio. Índio ajudando a defesa, tira. E Yuri Tanque foi tirar, tirou errado. Vinha o chute de primeira, espalma Kozlinski. Lucas Barcelos, Manquitolano mandou de perna canhota após o Yuri só rolar pra ele. O Yuri foi tirar, deu um passe, uma assistência pro camisa 9 do CSA, que mesmo o Manquitolano bateu uma bola perigosa. São Kozlinski aparece de novo pra salvar a pátria bugrina, Alberti. A zaga do Guarani aí, ó, dormiu, né? Ali o Yuri acabou, bate, a bola acabou pegando o Yuri. E Manquitolano bateu o Lucas Barcelos, escanteio pros homens. Escanteio já cobrado, a bola cruza toda a extensão da grande área, cai na ponta esquerda, Gabriel tentou cruzamento, fecha a porta pra ele, bate na massa, Iago. Bate na massa. Opa. O Gabriel em cima do Iago. Na sequência da jogada, Iago vai pro chão, falta nele. Falta nele, jogo parado, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Corujão Autopeças, baterias Moura, 60 amperes, a base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. 34 minutos e meio, pois não, Alberti? Outro com gelo. Agora é o Rodrigo Andrade, a gente achando que era costela. Panturrilha. Pois é. É o segundo desfalque, né? Mas o que acontece, presidente? O gramado é muito fofo e o time do CSA veio para bater no Guarani. Eu disse, né, que na alteração o Rodrigo Andrade tinha apanhado bastante e tá sentindo ali a panturrilha, me parece, né? Bastante gelo ali. Então é isso aí. Mas acho que nada grave, o próximo jogo tá inteiro. Vai ter que fazer um trabalho forte de recuperação, porque a gente já viu o Vilela indo embora, o Giovanni Augusto também foi, o Rodrigo Andrade, né, o meio campo do Guarani titular, todo saindo aí com, sentindo alguma pancada, porque o time do CSA veio pra bater forte. E segunda-feira logo aí, né? Exatamente, eu tô falando, vai ter que fazer um trabalho de recuperação muito forte nesses próximos 2 dias. O que salvou o Derlan, né? O que salvou o Derlan esses dias, né? Exatamente. Não vai salvar agora nessa rodada. Pois é, vem os caras com o Giovani deixa a parada com o Lourenço de perna esquerda, inverte a página, vai a folha da esquerda pra direita, domina Lucas Marques, encara a marcação do Edson Carioca, ele devolve a jogada com o Lourenço lá na ponta esquerda, ele tem Diego Renan, vamos tirar daí, defesa bugrina, cruzamento, bola perigosa, passa por todo mundo, tá em casa, tiro de meta a favor do Guarani, Claudinei Corsi. Deixa eu ver se eu consigo traduzir aqui uma mensagem, né? Baba Correia, boa noite, galera, meu nome é Alberto Alves dos Santos, Pulenga de Conceição do Coite, Bahia. Manda um alô pra galera do Baba do Correia. Tá mandado aí um alô pro Baba do Correia. Conhece Baba do Correia, Claudinei Corsi? Não, Baba do Correia não deve ser um local, deve ser, não sei. Será que é uma comunidade? Talvez. Explica aí pra gente aí, o Alberto. O Jober Silva diz que aqui é HSG e que o Zoiudo ficou felizaço com o abraço. Que beleza! Zoiudo! É a família bugrina em peso aqui nos canais Futebol Interior. Teve substituição no azulão aí, Albertinho. É isso mesmo, Lucas Barcelos, ainda bem. Graças a Deus, né?
Já Vai com deu, Deus, já. Isso, vai lá. Joga a próxima partida. O Lucas Barcelos, camisa número 9, foi embora, entrou 99. O Rodrigo Rodrigues, a informação para Store Colchões. Técnico, mexe lá, comentarista, fala aqui. Fala, Wagner Ferreira. Já tinha apresentado sinais de ou cansaço ou algum desconforto, né? O tal de Lucas Barcelos, jogador mais perigoso do time do CSA. Então foi embora, que se recupere para a próxima, hoje já era. Tem gol. Tem gol no campeonato, os canais Futebol Interior informam. Fala, meu parça Claudinei Corsi. O Grêmio desconta. Agora Sampaio Correia 2, Grêmio 1. E aí, dá pra empatar lá, Albert? O Thiago Nunes disse que mandou um dislike agora. Alô, Antônio Bonfim, vai Bugre, hoje sempre Guarani, amor eterno, mais 3 pontos, vamos que vamos Guarani. E o José Olímpio Machado, boa noite, um abraço a todos vocês, é o amigo José Olímpio Machado, lá em Araraquara, em São Paulo, boa sorte Guarani. Vem a equipe do CSA lá pela ponta direita para a jogada, o Lourenço volta o lance na metade do campo com Giovani junto ao círculo central da gramada na roda gigante de tudo acontece, bota na frente, engata a primeira, segunda marcha, invade a linha territorial, Bugrina, abre bola na ponta esquerda com Diego Renan, ele volta a jogada com Giovani sem espaço para Pensa Frula Penteia, acha a jogada na metade do campo com Gabriel, ex-jogador do Flamengo, Gabriel dominou, encarou a marcação do Richard Rios, lá na ponta direita ele tem Lucas Marques dominou pra cima da marcação do Edson Carioca, melhor pro Edson no desarme, a bola bateu no camisa 78, sai pela linha de lado, lateral bola para a equipe do CSA, para a jogada Lucas Marques, deixa de lado a jogada com camisa número 33, Lucão, o árbitro para o jogo e dá a saída de bola para a equipe do Guarani, marcou reversão. Se ele marcou reversão, fazia muito. Mas muito tempo que eu não vi uma reversão. Reversão, e é isso mesmo. Ele marcou reversão. Wagner Ferreira, você que tá há mais tempo como jornalista esportivo, repórter, conhece mais das regras do futebol. Em que casos a gente tem a reversão num lateral como esse? Ele pode ter pisado na linha, ou então com os pés dentro do gramado, ou então não jogou por cima da cabeça. Tem aquela história de levantar os pés também. É um dos pés, né? Um dos pés ele pode ter levantado os pés. Aconteceu aí pro Vin Diesel apontar a irregularidade. E vem os caras, vem com o Gabriel lá na ponta esquerda, Diego Renan domina, encara a marcação do Iago, tenta o lançamento, afasta Richard Rios, espirrou o taco do Rio, sai Kozlinski, tira, rebote voltou com o Gabriel pela ponta esquerda, João Mercado olhou pra dentro da grande área, fatiou de perna esquerda, cruzamento, bola perigosa, afasta Diogo Matheus. Completa o serviço, Edson Carioca, tira daí, Edson, tira daí, pelo amor de Deus, botou na frente e se livrou da marcação do Lucas Marques, se livrou também do Giovani, ainda Edson Carioca, quero ver para agora, Edson Carioca deixa de lado com o Yuri, tira a velocidade do lance, abre bola na ponta esquerda com o Speed Jamerson, Edson Carioca ficou caído no chão, ainda Jamerson, na ponta esquerda, tentou botar na frente Lucas Marques, fecha a porta para ele, sai, jogando pro CSA, ainda tá caído na metade do campo, Edson Carioca, o jogo fica lá e cá, a bola solta na ponta esquerda, vem os caras com o João Mercado domina, para, pensa, olha, volta a jogada com Diego Renan pela meia, lançamento em profundidade, buscando o fundo, pintou o domínio, pintou a jogada ali do Rodrigo Rodrigues, ainda Rodrigo Rodrigues, jogo parado, lance impugnado, subiu o pano da senhorita Luísa Naljorx Reis, Albert Cavalcante. Boa essa bandeira, né? É uma boa profissional. 34 anos, professora de jornalismo em Porto Alegre. Professora de jornalismo? Que beleza, hein, Albert? Vamos lá, né? Bom, deixa eu me concentrar aqui. Você não tá formado ainda, né? Pode tomar umas aulas. É verdade, Albert. É uma boa. Seria uma boa, mas aí o Guarani... Onde eu tô? Você está aqui nos canais Futebol Interior, a melhor transmissão esportiva do rádio brasileiro. Vem os caras, lançamento na ponta direita, são 4 contra 4, linha de fundo. Vem com Elton, bateu cruzado, Kozlinski salva a pátria bugrina de novo, Albert Cavalcante. O CSA vem por tudo ou nada, agora pelo lado direito ali um erro do Índio na saída de bola. Não tem jeito, né? A bola batida, bola rasteira, ali fez a defesa o Kozlinski e segurou firme e forte ali quando o Índio, o Edson Carioca, todo mundo vai pedindo desculpa. Quase, hein? O Elton empata a partida quando, meu Deus do céu, o jogador do Guarani cai no chão, agora da linha defensiva. Tomara que seja a lesão da vitória, mas porque já tem 3, hein? Tem 3 fora. Rivair Fernandes, bora meu Ugre, Maria Aparecida Dami, boa noite, Claudinei Corsi, mandando uma mensagem pra você, Ney. Quem? A Maria Aparecida Dami. Maria Aparecida Dami, um abraço pra você também. E só registrando aqui que a Maria Alice também lá do Proença cobrou do Albert Cavalcante o cocar, viu, de hoje. É verdade. Cadê o cocar, Albert Cavalcante? Você na hora do bugre disse que ia ter cocar.
Então bota o cocar aí. Lá vem os caras, lançamento para Rodrigo Rodrigues, afasta a defesa do Bugre, rebote aqui com Richard Rios, para a pelotinha no chão, chama de meu amor, bota na frente de cara a marcação do Giovani, tá marcado, o Richard Rios dominou, prendeu, perdeu, foi pro chão, falta nele! Falta nele, jogo parado, 41 minutos e meio. Pois não, Claudinei Corsi. Vamos trazer aqui a informação então do Baba Correia. Ele diz aqui que são povoados de Conceição do Coite, Bahia. Que legal. E ele tem um projeto lá em Coite. É uma escolinha de futebol. Que bacana, rapaz. Tá certo, o Alberto, projeto né? social do Parabéns. Alberto. Parabéns. E o Preto Miranda também de Jaboticabal disse: Jaboticabal tem bugre. Jaboticabal tem bugre. São Paulo inteiro tem deve bugre. ter jabuticaba também, né? Certeza. O Brasil inteiro acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. E o José Roberto Gomes manda aqui, ó. Parabéns pela belíssima transmissão e narração. Amanhã os São Paulinos vão perder o título e no domingo não poderão votar. Fazendo uma analogia aí. Sem título. As votações sem título aí, tá cornetando. Ô, Lucas, o José Roberto Gomes. Pois não, e o nosso amigo Claudinei. Alfredo Abud Neto, diretor de esportes, vice-presidente do Clube Cultura, tá com a gente aqui também. Grande Claudinei e equipe, parabéns e sucesso. Muito obrigado pelo grande da sua audiência. Vem os caras, Lourenço abriu na perna esquerda, ameaçou chutar, deixou de lado com o Diego Renan, de primeira com o John Mercado, olhou pra dentro da grande área, se segura aí, defesa bugrina, ainda John Mercado, linha de fundo, Diogo Matheus, fecha a porta pra ele, manda pela linha de fundo, é novo escanteio, é o 11º escanteio dos caras, Alberti. Esse John Mercado é bom, hein? Pelo lado esquerdo, ele é bom, mas não vai, hoje você não vai fazer nada. Mais uma vez a bola tirada pelo Diogo Matheus, escanteio, lá vem os homens na bola. Vem os homens na bola, vem de novo com o Lucas Marques, ele bate bem, vem levantamento, bola fechada, passa por toda a extensão da área, pega o rebote de John Mercado lá pela ponta direita, encara a marcação do Edson, ainda ele se enrolou todo, sai pela linha lateral e é bola de graça a favor da equipe do Guarani. Wagner Ferreira, 43 minutos, segunda etapa, Guarani vence 2-1 de virada pra cima do CSA. Temos que parabenizar o Mozart, né? Porque foi muito feliz nas alterações, com os problemas que teve de contusão, mexeu no time, o time não sentiu uma solução de continuidade aí. É verdade que recuou demais o time, mas confiou também no seu potencial defensivo. E está segurando bem aí a pressão. Uma pressão também malemã, né, do time do CSA, que não é lá essas coisas. Por isso que está nessa condição aí abaixo do Guarani. E vem de novo o CSA para o campo de ataque. John Mercado, lançamento longo buscando o Elton. Chega a marcação do Índio, tira. A bola subiu, desceu, fica pererecando pela ponta esquerda. Matson toca de cabeça para a jogada. Richard Rios tira do jeito que dá Jamerson. Luta a bola para cima. A bola subiu, desceu, cai dentro da grande área. Afasta a defesa do Guarani. Tira do jeito que dá. 44 minutos. 44 minutos e vem duas substituições aí do técnico Roberto Fernandes. Cara, ele deixa pra mexer no time com 44 minutos do segundo tempo, Albertinho. Muito obrigado, viu? Marcelo Chamusca também gostava de fazer essas coisas também, né? No Guarani. Tá entrando ali o Rogerinho. O Rogério. É o Rogério, né? Ex-Tricas também, né? Ex-Tricas, né? Vai entrando e também o camisa número 36. Vamos ver quem vai ser. Entrou o 36. Foi embora. Isso! Foi o Lucas Marques. O Edson. Graças a Deus, o Lucas Marques foi embora. Também cansou a perna, hein? De bater escanteio. E entrou o Edson, né? O Lucas Marques 2 foi embora, entrou o 36, o Edson e o Diego Renan. 26 foi embora e entrou ele, o Rogerinho, a informação para Prona Alimentos. E é o Rogerinho que já aposta a corrida, tenta evitar a saída de bola, deixa ela sair porque é posse para a equipe do CSA, tem pressa. Rogerinho deixa a jogada com o Lourenço mais atrás com camisa número 36, acabou de entrar o Edson, caindo aqui pela canhota, deixou com o Giovani, vem a bomba de fora, ela passa à esquerda do gol. Edson soltou pela meia com o Giovani, o capitão da equipe do CSA, mandou uma pedrada no meio da avenida, passou perto da trave esquerda do Kozlinski, Alberti. É muita liberdade, né? No meio da rua, hein? A bola pegou um efeito, uma curva, né? No canto esquerdo do Kozlinski, a bola foi saindo, ele pulou, a bola foi saindo, o Giovani bateu bem, porém a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta, 45 minutos, quantos será que o juiz vai colocar mais? Bom, hein? pelas substituições eu acho que vai ser uns 5 minutos de acréscimo nesse segundo tempo. Manda pra frente Kozlinski, bola subiu, desceu. Pois não, Claudinei Corsi, você ia falar alguma coisa? Ele ia. Não. Ele ficou. Então. E vem a equipe do CSA lá na ponta direita. Olha o Gabriel, botou na frente Jamerson. Speed Jamerson, tira do jeito que dá. A bola voltou pela amiga Giovani. Recupera a posse de bola pra equipe do CSA. Olha pra dentro da grande área, deixa de curtinho com o Gabriel. Gabriel devolveu com o Giovani. Cruzamento, bola perigosa, passa por todo mundo. Vai pela linha de fundo. Mais 6 minutos de acréscimo, Albert. Mais 6 minutos eu ia falar pro Felipe Marques, solta o hino. Ah, não, calma.
Calma, solta o hino, pelo amor mas de solta Deus. o outro hino, né? Qualquer hino. Não, menos o hino da vitória ainda, né? Porque, olha, mais 6, hein? Mais 6 minutos, mais 6 minutinhos. Vamos até 51 minutos neste segundo tempo. 2 para o Guarani. Gols marcados pelo Isaac e pelo Yuri Tanque de virada. 1 para o CSA. Abriu o placar Osvaldo aos 16 da primeira etapa. Wagner Ferreira. Tá um negócio, né? Pro CSA, só 6 minutos. Pro Guarani, puxa, tudo isso. Pois é, rapaz. O relógio do Guarani passa assim, ó. Tic-tac. Lucas. E o relógio do CSA, tic-tac, tic-tac. Depois não, Claudinei Corsi. O Edgar Carmona Pavandes acaba juiz. O Marcelo Alexandre diz que pode subir o hino do Bugrão. E o Baba Correia diz aqui que domingo tem jogo para arrecadação de alimentos para famílias carentes da nossa cidade, lá em Coite, na Bahia. Que beleza, um grande abraço pra galera de Coite. Esse projeto maravilhoso do nosso amigo Alberto. Parabéns pela iniciativa. O mundo precisa de mais iniciativas como essa. Coité, né? Não sei se é Coité ou Coite, né? Eu tô falando sem o acento aqui. Coité. Né? Coité? Será que é Coité? Você conhece E ó, os Coité, caras, Albert? vem levantamento, bola perigosa pra dentro da grande área, afasta João Vitor, tira do jeito que dá, cai pela ponta esquerda, Edson balança o esqueleto pra equipe do CSA, volta a jogada mais atrás com Giovani, no comando pra Gabriel, tentou passe de primeira, afasta Diogo Matheus, pega o rebote, Matson vai pro chão, falta nele, pode demorar uma semana aí, viu, Matson? Não tem problema não, Alberti. Piscinou o Matson ali, né? Na saída do contra-ataque ali, ele acabou tomando o rapa por baixo. E é Coité, Claudinei Corsi, porque eu tenho um amigo que nasceu nessa cidade, até mesmo Que falava beleza, essas hein? coisas. E vocês começaram a falar da Bahia, Coité. Coité. Se eu estiver errado, que eu acho que não, Coité é na Bahia mesmo. Muito bem, um grande abraço pra galera lá da Bahia, lá em Coité, acompanhando a nossa transmissão. Manda pra frente Goslinski, bola que sobe, bola que cai pela ponta esquerda, toma o jogo de corpo. O Edson Carioca não vai atrás da pelota, ela sai pela linha de lado lateral, bola já cobrado pelo John Mercado. Ele deixa a curtinha jogada com camisa número 13, Guilherme adianta a jogada mais à frente na intermediária, campo defensivo com Giovani. Tenta o lançamento, a bola bateu no Yuri Tanque. Subiu, desceu, volta a jogada com Giovani, para a jogada no terreno, chama de meu amor a pelota. Ainda ele com a posse da bola, abre bola lá na ponta direita com Lucão. Ó o Lucão, ex-jogador do São Paulo, passa a metade do campo, invade a linha territorial inimiga, invade a linha territorial bugrina, tá todo no ataque o time do CSA, cruzamento, bola perigosa pra dentro da grande área, o toque de cabeça do Lourenço vai pra fora. Avançou o Lucão, teve espaço, cruzou no segundo pau, subiu o Lourenço de cabeça, lá foi por cima da meta de Kozlinski, Alberti. O Lourenço dentro da grande área, né, ali dentro da pequena área, os jogadores do Guarani procurando a bola, ali o Lucão, pelo lado direito, fez o cruzamento, mandou a bola por cima, aí o Kozlinski já começa a fazer o Claudinei Corsi, que todo mundo tá falando, né, fazer a famosa cera, marcou falta. Ele marcou falta do Lourenço. Manda pra frente Kozlinski, o Guarani se segura. O Guarani se segura mais 2 minutinhos pro fim do jogo. Posse de bola retomada pelo Yuri, mas tem falta no lance. Jogo parado, posse de bola a favor dos caras. Vem com o John Mercado de perna esquerda, despacha, manda pra frente, bola que sobe, bola que cai na ponta esquerda, subiu, o Diogo Matheus tira. Para o rebote, Richard Rios. Vamos prender essa bola. Mais 1 minutinho quase, mais 1 minuto e meio pro fim do jogo. Vem que Speed Jamerson, o time do Guarani. Passa a metade do campo, invade a linha, território inimiga, ainda Jamerson soltou no fundo pra Edson Carioca, bola passa por ele, Guilherme só protege, volta a jogada com Carné, Marcelo Carné volta a jogada com Guilherme zagueiro central da equipe do CSA do Azulão lá de Alagoas, despacha, manda pra frente, a bola subiu, desceu, o cara metade do campo, passa pelo Rodrigo Rodrigues, bateu, rebateu, sobra com o Richard Rios, vai pro chão, falta nele. Ele não marcou nada. Falta nele, juiz. Falta nele, ele deu a falta, ele deu vantagem não sei do que. Ele deu vantagem no sei do quê? Tá valendo tudo isso, é perna pra quem te quero. Levantamento, bola no comando de ataque, afasta João Vitor. Lourenço para o rebote, de cabeça de casquinha. Com o Edson, tenta o lançamento, buscando o Rodrigo Rodrigues. Passa a bola por ele. Vai terminar o jogo. Será? Mas vai terminar o jogo, 50 minutos. 50 cravados, o árbitro prometeu até 51. Até 51 minutos do jogo prometido pelo árbitro Jean-Pierre Gonçalves. Vamos ver a experiência do time agora, em 1 minuto não segurar essa bola. É a terceira vitória seguida se concretizando. É o terceiro triunfo para colocar o Guarani na metade da tabela, para espantar de vez esse fantasma chamado rebaixamento. A bola sobe e desce na metade do campo, Giovani despacha, manda pra frente para absolutamente ninguém. Sobe o hino do Bugrão. O time da luta. O time da raça, o time da maturidade, da qualidade, saiu atrás do placar, tomou o gol do Osvaldo, não se abateu, foi pra cima, empatou o jogo ainda no primeiro tempo com o Isaac. E na segunda etapa,
Uma espetadinha na ponta canhota, Jamerson cruzou pra ele, Yuri Tanque. Botou no fundo do barbante e virou o jogo. Guarani 2, CSA 1, trila o apito árbitro, termina o jogo no Rei Pelé. Avante, avante meu bugre. Com raça, com fibra, com bravura, com destemor, com fibra, com muita disposição, com inteligência, com maturidade. É dessa forma que o Guarani vai subindo, vai galgando, vai se livrando dessa posição. E o CSA que se vire. E o CSA, Chapecoense, Operário, eles que se virem, porque o Guarani tá subindo. E vence mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B de virada, 2-1. Gols de Isaac Uritanque. Guarani 2, CSA 1, gol marcado pelo Oswaldo. E vem aí o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Claudinei Corsi. 9 da noite, mais 1 minuto em Campinas, 9:01, começando aqui o nosso fim de jogo hoje, mais curtinho, mas não menos de festa, né? Porque o Guarani venceu 2-1 a equipe do CSA. Diz aí, Albert. Vamos ouvir o Yuri Tanque? Vamos do Senhor e dizer que essa sequência, esses gols, tem sido o favor do Senhor nas nossas vidas, não só na minha, mas sim também da equipe. Deu uma travada lá, né? Bugou o server. Porque ou eles ajudaram no saldo de gol, ou eles ajudaram a equipe a chegar na vitória, que consequentemente nos deu confiança para vir para esse jogo que era um dos mais importantes da temporada, mas ainda não tira o nosso foco, porque o nosso objetivo ainda não foi alcançado, então a gente vai dar um passo de cada vez, porque nossa meta é sair cada vez mais, correr da zona de rebaixamento. Esse homem é o homem gol do Guarani. É o cara. Legal, mandar um abraço aqui pro doutor Sandro Nunes, está com a gente aqui também, acompanhando o grande cirurgião aqui da cidade de Campinas. Doutor Sandro Nunes, muito obrigado pela audiência, pois não. Deixa eu mandar um grande abraço pro Marcos Relíquias, grande cliente nosso lá do Bazar do Sonho da Casa da Criança, acompanhando a nossa transmissão, parabenizando a gente aqui pela transmissão. Legal, o Jober Silva disse que o Zoiudo tá chorando, hein? O Zoiudo tá chorando. O Antônio Cirilo com a gente, o José Florencio, o Alfredo Abud Neto, Rojões por aqui, festa do Guarani. Muito bem, vamos rapidinho aqui com o nosso fim de jogo, né? Porque no 21h30 tem mais bola rolando aqui para Chapecoense e Bahia. Terminou também o jogo do Grêmio, 2-1 para o Sampaio Correia. E agora, se o Bahia empatar, somente o empate do Bahia já dá o título, então, antecipadamente a equipe do Cruzeiro. O Operário empatou com o Vila Nova 1-1 e às 21h30 tem Chapecoense e Bahia. Legal, 21 horas mais 3 minutos, 21h03. Deixa eu dar uma faturada rapidinho e aí a gente já volta para ir até o final, tá certo? Vamos lá, Felipe. Futebol Interior. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Brumas, fábrica e confecção sustentável, especializada na fabricação de camisetas para empresas, escolas, eventos esportivos, academias e muito mais. Se você precisa de uniformes para a sua empresa, venha para a Brumas. Aqui você encontra uma equipe disposta a superar suas expectativas, gerando valores em sua identidade visual. Brumas, vista essa ideia. Acesse brumascamisetas.com.br ou faça-nos uma visita.
Rua Major Solon, 246 em Campinas. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Baterias Moura 60 amperes, à base de troca, R$ 399 em 10 vezes no crédito sem juros. Informe-se pelo WhatsApp 19971007031. Rua Augusto Padovani 54, Nova Aparecida, em Campinas, em frente ao posto 3 Vias, próximo à Marginal da Anhanguera. Corujão Autopeças, peças e acessórios em geral. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Muito bem, são 9 da noite, mais 7 minutos em Campinas, 9h07. Dr. Sandro Nunes diz aqui: boa noite, amigos. Imagine se o Yuri Tanque estivesse desde o início. O José Florencio, parabéns para a equipe de transmissão. Jober Silva, equipe nota 10. Fim de semana, top 10. O Felipe Silva com a gente aqui também. E o Eduardo Tolentino, nosso Eduardo aqui. Futuro narrador, né, Lucas de Souza? Fera demais, ele e o William, né? Will Castro. Will Castro, Eduardo Tolentino lá do FICast. Essa dupla. Mas estão aí no caminho certo. Grande abraço pra você, Dudu. É isso aí, Eduardo Tolentino com a gente aqui também. O Will Castro já tá dormindo uma hora dessa. O Will Castro tá no churrasco. Ele disse que vai dormir desde hoje até segunda-feira, às 10 horas da manhã. Então, muito bem, 9 da noite, mais 8 minutos. Vamos então à eleição do craque do jogo, melhor do Bugre, nesta vitória 2-1 de virada em cima do CSA. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Direto com o comentarista Wagner Ferreira, para você o melhor do Guarani, Wagner. Não pode escolher dois não, né, Claudinei? Não. Então estou entre dois jogadores. Um fez gol, e o outro não deixou fazer, o Kozlinski. E aí? Como tem um peso maior, né? Quem faz o gol, Yuri, artilheiro do time. Um voto para o Yuri. Albert Cavalcante, para você o melhor do Guarani. Sexto gol com a camisa do Guarani, aí quebrou um longo jejum, né, de jogadores que não faziam gols em equipes diferentes. Voto no Yuri. 2 votos para o Yuri. Você, Lucas de Souza, vai com a galera ou vai discordar? Não, é o fator de desequilíbrio, mas menção honrosa ao Kozlinski. São o Kozlinski novamente salvando a pátria bugrina, mas o Yuri Tanque, pra mim, o melhor jogador em campo. Legal, então tá aí. Yuri, eleito o melhor jogador em campo do Bugre nesta vitória de virada 2-1 em cima do CSA. O melhor em campo, o craque do jogo. Legal, às 9 da noite, mais 9 minutos. Daqui a pouquinho tem Chapecoense e Bahia. Se o Bahia empatar, o Cruzeiro vai comemorar. Vai ter festa em Belo Horizonte no final de semana inteirinho, hein? O Cruzeiro campeão antecipado e quebrando recordes, né? Sendo o campeão mais rápido aí no campeonato, tá certo? Mas legal, vamos em frente aqui agora no nosso fim de jogo, conferindo as notas dos jogadores do Guarani com o comentarista Wagner Ferreira. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo.
Legal, como eu disse, com o Wagner Ferreira, começando pelo goleiro Kozlinski. Wagner. Nesse jogo ele foi do céu ao inferno em alguns momentos. Teve uma bola em que ele foi pro lance, a bola passou no meio das mãos dele e bateu na trave. Teve um escanteio quase que no Olímpico, onde ele estava. No entanto, ele não foi pra bola, a bola bateu na trave. Então, momentos de baixa do Kozlinski. Mas, por outro lado, acabou salvando o Guarani, alguns chutes ali, a queima-roupa, bolas cruzadas, saiu bem. Então, por isso que nós ficamos aqui entre o Yuri e o Kozlinski. Mas foi bem o Kozlinski na noite de hoje, nota 7 para ele. Nota 7, o Paulo Marques diz aqui, vida de goleiro, salva, faz obrigação, leva, falhou e é culpado. Dose dupla, ele vota no Yuri Tanque e no paredão Kozlinski, né? Tá muito bem, tá de acordo com a equipe aqui do Futebol Interior. E o Diogo Matheus, hein, Wagner Ferreira? Olha, limitado na noite de hoje, né? Não desceu muito pro ataque, ficou meio preocupado ali na marcação, apenas nota 5, fica na média o Diogo Matheus. Legal, João Vitor. Rebatedor, né? Rebatedor, como precisava ser no jogo de hoje, sem jogar bonito, mas jogou firme ali, nota 6 pro João Vitor. E o companheiro de zaga dele, o Derlan, que voltou à equipe hoje, Wagner? Voltou no lugar do Ronaldo Alves, eu acho que já para a próxima partida ele volta pro banco, deve voltar o Ronaldo Alves como titular. E espero que seja isso, né? Porque o Mozart, né, sabemos lá o que vai pensar. Mas não foi mal o Derlan, não. Acompanhou o João Vitor, nota 6. Perfeito. E o Jamerson hoje pela esquerda, Wagner? É uma válvula de escape do Guarani, né? Uma das melhores contratações, do custo-benefício mais importante depois da janela aberta, que o Guarani foi ao mercado comprar, reforçou o time, e o Jamerson é um desses aí. Nota 7 para ele, bem na marcação, no cruzamento pro gol do Yuri, que é praticamente o gol da vitória do Guarani. Nota 7 pro Jamerson. Legal. Leandro Vilela tem nota não, né, Wagner? Ele jogou muito pouco, né? 6 do primeiro tempo. 6 do primeiro tempo, exatamente. Não vamos nem dar nota pro Vilela. Sem nota, saiu machucado. E entrou no lugar dele o Richard Rios, Wagner Ferreira. É um jogador que não se esconde do jogo. Ele vai pro pau, briga e tal, mas a qualidade técnica dele deixa muito a desejar. Nota 6. Legal. E o Rodrigo Andrade hoje, Wagner? Jogou muito, foi muito caçado, né, eu diria assim, até que saiu por contusão. Cansaço também. O Rodrigo Andrade é sempre esforçado, jogador útil ali no meio campo, titular absoluto, acho que não deve ficar de fora da próxima partida. Nota 6 para o Rodrigo Andrade. E entrou no lugar dele a 30 do segundo tempo, o Índio. Eu acho que o Lucas nem falou 2 ou 3 vezes o nome dele. O Índio ficou mais plantado, né, no campo de defesa, pouco avançou, né? Já tinha lá o João Vitor. O Índio não saiu da tábua. Ele ficou na oca. Ficou na oca hoje. 4 para ele. Legal. E o Isaac, hein, Wagner Ferreira? A seu favor o gol que fez, né? Acreditou no seu potencial, jogada individual, puxou de uma perna para outra, chutou, a bola passou até no meio das pernas. No meio das gaias do goleiro. Na caneta do goleiro Marcelo Carné. E depois foi substituído pelo Madison, acho que ali mais para segurar jogo. Mas não foi mal não, nota 6 pro Isaac. E o Madison, 18 do segundo tempo ele entrou. Entrou só para desarmar, para chutar, não tem aquela qualidade técnica, né? Inferior ao Isaac, 4. E o Giovanni Augusto, Wagner? Bom no primeiro tempo, hein? 7. Curiosamente, ninguém viu essa contusão do Giovanni. Parece o segundo tempo, a TV me mostra o Giovanni com o gelo na perna. Foi aquela paulistinha lá, né? E já o Iago pronto para entrar. Pelo primeiro tempo, nota 7 para o Giovanni. Legal. E o Alegria nas pernas entrou no intervalo, o Iago, Wagner. Parecia que era a noite dele, né? Mas parecia. Daí ficou só na... Não parecia. Só no parecer ali, nota 4. Ficou no quase de novo, né? E o Bruno José Wagner Ferreira? Olha, não foi mal, não comprometeu, mas é limitado tecnicamente, né? Quando se espera muito do Bruno José, não acontece absolutamente nada. Mas pelo jogo de hoje, ficou na média, nota 5. Nota 5. Entrou no lugar dele a 18 do segundo tempo, o Edson Carioca. Acho que não foi tão bem o Edson Carioca, não. Ficou muito ali naquela altura do jogo. Meio atrapalhado esse Edson, ele já estava segurando o jogo. Então, a bola espirrada lá pro Edson era ele contra o Beck. Então, bola dividida, não sobrou nenhuma para ele. Acho que foi inferior ao Bruno José até, nota 4. E o Yuri Tanque, Wagner Ferreira, o melhor em campo, segundo vocês? Pois é, artilheiro do time, é outro que junto com o Jamerson, né, custo-benefício excelente para o Guarani na contratação. Depois de Kozlinski, aliás, ele em primeiro, depois do Kozlinski, os dois melhores do Guarani, nota 8 para o Yuri. Nota 8 para o Yuri. Ele aproveita muito bem o cruzamento do Jamerson, né, principalmente. Foi bem, né?
E o técnico Moser, hein, Wagner Ferreira, a nota do Moser hoje? Foi bem. Teve felicidade nas alterações, o time não teve queda de rendimento. Eu acho que foi muito bem o Moser, pela escalação, também pelas alterações que foram pontuais. 8 para o Moser, a melhor nota que eu já dei para ele em todos os jogos que eu vi do Moser dirigindo o Guarani. Nota 8 para o Moser. E o jogo, Wagner Ferreira, quanto valeu? Bom jogo, bom no primeiro tempo, gols acontecendo, o Guarani se defendendo bem, o CSA partindo para cima. Tecnicamente não foi bom, mas foi bem movimentado. Então o Guarani se preocupando, inclusive, com os ataques do CSA, mas soube suportar bem. O CSA, com suas limitações técnicas, tentou de todas as formas, mas não conseguiu. Então méritos para o Guarani, que venceu sem nenhuma discussão, nenhum lance polêmico, óbvio, mas não que tivesse interferência no placar. Jogo, nota? Jogo, nota 7. 7. E o Vin Diesel, hein, Wagner Ferreira? O Jean-Pierre Gonçalves Lima. Eu acho que ele fez algumas compensações. Ele não deu aquele lance que originou o gol do CSA, mas depois começou a fechar os olhos um pouquinho para algumas faltas que o Guarani fez. Então ele, pipocou naquele lance, mas depois acabou se dando bem, tanto é que ninguém reclamou do CSA, nenhum lance polêmico, pênalti. Acho que não tivemos nenhum impedimento. Eu nunca vi um jogo sem impedimento. Não sei se eu estou enganado. Tá certo. Teve um do John Mercado. É verdade, teve mas do eu John acho que Mercado. isolado. Foi o único impedimento. Mas teve, Wagner. Então já... Anotado pela Luísa Naujorg. Então você continua sem ver o jogo sem impedimento. Então o Jean-Pierre Gonçalves Lima, ele tem 43 anos, é professor de Educação Física, sabe aonde? Em Pelotas. O Lúcio Bayersdorf Flor, ele é professor de Educação Física em Porto Alegre. E a Luísa Naujorg. Boa bandeira, hein? 34 anos, professora Bandeira de bem. jornalismo em Porto Alegre. É isso Nota aí, do Vin Diesel. Nota da arbitragem, nota 6. Nota 6. O Vin Diesel é do Velozes e Furiosos, não é? Exatamente, da série. Da série, Hasta né? La Vista Baby não, né? Isso aí Não, é esse é mais tarde. Isso é mais- É mais tarde isso aí. mais né? lá atrás. Ah, então tá bom. Tá muito bem. Daqui a pouco o Wagner Ferreira volta com a palhinha final. Deixa eu aproveitar aqui então o Albert Cavalcante com o seu destaque final nesta vitória de virada do Guarani 2-1 em cima do CSA. Como é que fica agora, que é que faz o Bugre até a próxima partida, Albert? Por incrível que pareça, hein? O Guarani, que estava na zona do rebaixamento, consegue sua terceira vitória consecutiva. Ele que estava com 35 pontos ali saindo literalmente na boca da zona de rebaixamento, consegue os 3 pontos. Ele pula com 38 pontos, fica atrás do Segue B. Agora vamos ver ali na metade da tabela, hein? Na 13ª posição, o Guarani, que na próxima partida joga em casa contra o Londrina, no dia 3, né? Dia 3 de outubro, joga contra o Londrina. E os pendurados do Guarani para a partida, né? Os Diogo Matheus, Eduardo Persson, Giovanni Augusto, Jamerson, o João Vitor Kozlinski, o Leandro Vilela, Lucas Ramon, Nicolas Careca e Rodrigo Andrade. O Leandro Vilela saiu machucado, mas na hora do gol do Guarani de empate ele saiu para comemorar, acabou levando o terceiro cartão amarelo. Dependendo da lesão, ele já não jogaria. Tomou o terceiro cartão amarelo, está fora da partida. E lembrando, o Yuri Tanque, hein? 6 gols. 6 gols com a camisa do Guarani, consegue fazer em 5 partidas, 5 gols em adversários diferentes. A maioria fazia 3 gols, ou fazia um hat-trick, fazia, 2 gols. Ele consegue fazer gols, sucessivamente com adversários diferentes. E muitas pessoas que estavam com saudade do Lucão do Break acabaram de esquecer, Porque, o Yuri é o nosso rei, Claudinei Corsi. Tá muito bem, um abraço então e até segunda-feira, Albert. Um abraço a todos e até segunda-feira. Bons votos para você, viu, Albert? É verdade, hein? Vamos votar com consciência. É isso aí, um grande abraço. Este é Albert Cavalcante de Valinhos, Vinhedo e adjacências para o mundo aqui no futebol interior, dando o seu destaque final. Wagner Ferreira passando a régua aí, o Guarani venceu 2-1 de virada e agora pega um time forte, hein? Londrina, segunda às 8 da noite aqui no Brinco de Ouro, Wagner. Pois é, Claudinei, foi uma vitória num jogo chave, Porque o Guarani, não diria que não contava com o resultado de hoje. Era um adversário direto, mas na casa do adversário. Até a gente esperava que o empate ficasse de bom tamanho para os dois. Mas, no entanto, o Guarani foi lá e acabou virando o jogo, para 2-1. Agora, tem na sequência o Ituano, que briga por posições ainda, almeja alguma coisa. O Sport joga com o CRB. Não, estou dizendo em termos da tabela para o Guarani. Joga em casa com o CRB, jogo que ele pode fazer aí mais 3 pontos. Lembrando que a linha de corte subiu para 43, hein? Não é mais 41, não é mais 42. Se não for mais um pouquinho, hein?
Então é preciso abrir o olho e fazer os resultados dentro de casa, principalmente contra o CRB e contra a Chapecoense. Desprezando os resultados contra Cruzeiro e Bahia. Não que não vai jogar para ganhar, porque o Cruzeiro já pode estar comemorando o título de campeão. Comemorando o título e acesso, né? E jogando com time, sei lá, se vai poupar jogador, se não vai. Então, o Guarani tem todas as chances. Uma vitória de hoje, uma vitória de um jogo chave para poder deslanchar de uma vez dessa zona. Não que seja um grande feito, porque o Guarani tem... fugir do rebaixamento. Tem camisa e tal, mas o objetivo nessa temporada aqui, pelos erros cometidos, até que está sendo alcançado. Grande abraço e até a próxima. Legal, grande abraço. Este Wagner Ferreira, o nosso presidente aqui neste nosso fim de jogo com o seu detalhe final de Guarani 2, CSA 1. Agora, 9 da noite, mais 20 minutos. Daqui a pouquinho tem Chapecoense e Bahia, em parceria com a Rádio Oeste Capital FM de Chapecó. Vamos então para a Prone Alimentos conferir com Lucas de Souza a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Lucas de Souza. Na terceira vitória consecutiva do Guarani na temporada, o técnico Mozart Santos mandou a campo Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor Derlan e Jamerson, Rodrigo Andrade, depois Índio, Leandro Vilela, depois Richard Rios, que entrou logo no primeiro tempo. Giovanni Augusto, depois Iago, Isaac, depois Madison, Bruno José, depois Edson Carioca e Yuri Tanque. Ainda no banco de reservas, o técnico Mozart tinha o João Lopes, o Maico, o Eduardo Persson e o Gênison. Já a equipe do CSA, treinada pelo Roberto Fernandes, mandou a campo Marcelo Carné, Lucas Marques, depois Edson, Guilherme, Lucão e Diego Renan, depois Rogério, Ian Rolim, depois John Mercado, Giovanni e Gabriel, Lucas Barcelos, depois Rodrigo Rodrigues, Osvaldo, depois Lourenço e Elton. Ainda no banco de reservas tinham Paulo Ricardo, Giva Santos Ferreira, Tito Canteiros, Rickson, Igor Inocêncio, Tito Santos. Gols. Aos 16 da primeira etapa, Osvaldo foi para a rede e fez 1-0. O Guarani, aos 26 minutos, ainda empatou o jogo com o gol do Isaac. E logo no comecinho do segundo tempo, logo aos 2 minutos, Yuri Tanque, em cruzamento do Jamerson, virou o jogo para a equipe do Guarani. Partida arbitrada pelo senhor Jean-Pierre Gonçalves, do Distrito Federal, auxiliado pelo Lúcio Bayersdorf Flor, lá do Rio Grande do Sul, e pela Luísa Naljorx Reis, também do Rio Grande do Sul. Do VAR, o senhor Daniel Nobre Bins, e o VAR a encargo do senhor Marco Aurélio Augusto Fazecas. É do Rio Grande do Sul também o Jean-Pierre Gonçalves. Estádio Rei Pelé em Alagoas, Maceió, dia 30 de setembro de 2022. Jogo válido pela 30ª rodada. A bola rolou às 19 horas e essa é a ficha técnica completa para Guarani 2, CSA 1. Valeu, Lucas, um grande abraço e até segunda-feira, hein? Até segunda-feira, se Deus quiser, estarei em viagem nesse final de semana, vou lá ver meu papai em São Paulo, aproveitar, vou votar também, né, porque o meu aí título de aquele eleitor... azeite, né? Daquele jeito, né? Tá bom. Muito bem, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença, fui! Legal, esse Lucas de Souza transmitiu a partida aqui com a ficha técnica para a Prone Alimentos, a gente coloca um ponto final no nosso fim de jogo dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. E às 9 horas mais 23 minutos, a gente coloca também um ponto final na nossa jornada esportiva para Guarani 2, CSA 1. Você acompanhou o Guarani 2, CSA 1 na narração de Lucas de Souza, comentários de Wagner Ferreira, reportagens de Albert Cavalcante, na mesa de áudio e vídeo, a presença de Felipe Marques. Falamos para Bet Champs, Corujão Autopeças, Ovos Satoshi, Shimozono Mega Sorte, Loterias, Store Colchões, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Brumas, Uniformes e Camisetas e Pizza do Dadá. Por aqui a coordenação de esportes é de Carlos Corsato, a direção executiva de Elcio Paiola e a direção geral de Arthur Eugênio Matias. Na segunda-feira a gente volta com mais futebol para você, Série B do Campeonato Brasileiro, Guarani e Londrina, jogo comando aqui do Futebol Interior com todas as informações de Sampaio Correia e Ponte Preta. E na terça-feira às 8 da noite tem
a Hora do Bugre. Para você, um excelente final de semana. Claudinei Costa agradece o carinho da sua audiência e domingo exerça aí o seu direito de voto. Com muita consciência, com muita tranquilidade. Vamos às urnas decidir aí o futuro do nosso país. Grande abraço, excelente final de semana para você e a gente se encontra na segunda às 19 horas. Grande abraço a todos, tchau, fui. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior.